Salve, salve, todos bem-vindos a mais um react deste canal. Hoje vamos estar vendo como ZZZ se tornou um dos meus jogos favoritos. A parte 2 do vídeo de ZZZ, do meu caro Mateus, o que eu vi faz um tempo a primeira parte. E a segunda eu vi que lançou, mas aí é 1 hora. Aí eu só fui adiando porque é foda gravar vídeo de 1 hora. Porque eu sei que eu vou transformar esta 1 hora em mais, tipo, sei lá, no mínimo mais 20 minutos. E ainda estou chutando baixo. Então, aproveitei agora que, tipo, tenho um bom tanto de vídeo destacado, então posso gravar um vídeo grande em um dia sem exatamente acabar com todo o meu plano de postar 2 vídeos por dia. Então vamos nessa, né? Que eu ainda me lembro onde é que nós paramos. Eu literalmente sei que nós paramos literalmente no arco que eu fiz a última, né? Que foi dos robôs dançarinos lá, das irmãs dançarinas, ou coisa assim, se eu não me engano, com a equipa lá de maids, etc. Vamos ver o que é que vem daqui para a frente, porque daqui para a frente é o que eu não vi, né? Daqui para a frente é o meu mano Mateus mostrando uma história e coisa que eu não conheço. Então, let's go! Eu falei na próxima semana, mas... não, pera, inscrevam-se no canal que não for inscrito, ativem o sininho, deixem um like, compartilhem o vídeo para ajudar o canal, também hypem quem puder. E quem ainda não viu o vídeo original, vai lá ver o vídeo. E quem já viu, bora para react! Eu falei qual delas, não é verdade? Vamos continuar aqui a nossa série especial de 2 episódios de como ZZZ se tornou um dos meus jogos favoritos. No primeiro episódio falamos da minha experiência com a 1.0 e agora nós iremos até a versão que, pelo menos pra mim, foi o momento do ZZZ onde eu falei, tá, você é muito foda. Muito obrigado. Pra quem não sabe, jogos contínuos como ZZZ lançam atualizações quase todo mês com conteúdos novos pro jogo, como personagens, eventos, histórias, etc. Essas atualizações com conteúdos novos são chamadas de versões e agora nós iremos para a segunda versão. Aqui é onde eu já não tô jogando. Foi decisiva para eu continuar jogando ZZZ com frequência, não foi modo de jogo, não foi história de personagem, não. Por incrível que pareça, foi a missão diária. E o que é a missão diária, Mateus? É uma missão que você faz diariamente. Geralmente em jogos online, não apenas gastas, existe uma missão com recompensas que resetam diariamente. Tipo assim, é meio que incentivo pro jogo. Sim, tem isso. A parada que, mano, missão diária, o meu problema com missão diária é tipo, quanto menos tempo ela demorar para mim, melhor. Porque eu não quero ficar, tipo, ter que, vamos dizer assim, acumular 3 gachas, onde eu fico, sei lá, 20 minutos em cada um para fazer missão diária, tá ligado? Então, para mim, quanto menos tempo a missão diária me demorar, melhor. Meu único ponto com os ZZZ é que, tipo, sei lá, eu demorava muito para fazer o farm de a relíquia. E eu estava simplesmente cansado naquele ponto. ZZZ, tipo, não é como se ZZZ tivesse-me chamado tanto a atenção ao ponto de eu realmente querer passar por aquele ponto de, vamos dizer, neste momento eu estou demorando, mas lá na frente eu não vou demorar mais, se calhar eu teria continuado. O problema é que ZZZ não me deu esse foco, tá ligado? Eu não tive a animação para fazer isso, diferentemente do que eu tive com Genshin no começo ou com Honkai quando saiu. O jogador logar todos os dias no jogo. E a missão diária do ZZZ é uma das mais rápidas que eu já vi. Você abre a locadora, faz a raspadinha na banca de jornal, toma café, pronto, 44 segundos. Se você for gastar as baterias para formar algum material, 2 minutos e 45 segundos. Se você colocar ali o tempo do jogo, abrir um tempo... 2 minutos e 45 segundos, mais ou menos, essa parte aí, sei não, viu? Pra mim acho que demorava mais a luta. Mas aí obviamente se tu tiveres a equipa farmada, a equipa tipo... uma equipa forte para aniquilar tudo em poucos segundos, aí deve ir, mano. Sem a equipa, dá uma demorada. E a mais, dependendo do tipo de material que você tá farmando. E o tempo para deslogar, no máximo você finaliza tudo em apenas 5 minutos por dia. Com isso, o ZZZ entrou facilmente na minha rotina. Gosto de fazer a missão diária enquanto eu tomo o meu café da manhã. Já desafios e eventos temporários... Dito isso, que eu acho melhor ainda é Honkai, que basicamente eu coloco a missão diária e eu só deixo lá e vou fazer outra coisa. Eu acho que é maravilhoso, porque aí não é uma questão de, vai demorar 5 minutos, não, é uma questão de vai demorar 0. Porque eu só tipo coloco, sei lá, demora, sei lá, 20 segundos para eu colocar os personagens lá no modo automático. E aí eu vou tipo, sei lá, gravar, editar, fazer outra parada, enquanto o meu Honkai tá lá fazendo as coisas sozinho. 20 segundos para fazer missão, adoro.
Eu agendava pra dias que eu tivesse mais tempo. E sério, funcionava muito. Tanto que de cabeça eu só lembro de ter perdido um evento no ZZZ, que foi um de luta de mechas. Eu fiquei até bem triste porque ele parecia até bem divertido. A versão 1.1 veio com menos conteúdos novos. Não que isso fosse problema na época, porque eu não tinha feito nem metade do conteúdo da versão passada ainda. Tivemos a adição da terceira sessão da história dos personagens, que eram os episódios especiais. Essas seriam histórias onde não haveria uma grande participação da Belle Wise, e que focaria mais nos agentes. Como foi o caso daqui, onde tivemos o episódio especial da Jenny. A gente até andava pelo mapa com ela, como se ela fosse a protagonista. Novamente, não posso falar muito, eu só posso falar da história principal mesmo, mas resumindo aqui, ela faz parte da facção dos policiais. Ela é um agente secreta que se infiltra nos grupos criminosos para obter informações. E também ela é uma excelente mestra dos disfarces, tão boa nos disfarces que até eu jurei que ela ia ser a vilã da versão por conta da capa da 1.1. Inclusive no vídeo passado eu pulei o capítulo da facção da polícia porque eu senti que ela não avançava tanto na história. Basicamente eu apresentava a Zuyuan e a Kikyo, que são duas personagens da facção da polícia, e o capítulo eles gostam de fazer isso, de deixar um personagem parecendo vilão, que alguém de dentro da polícia acabou vazando a localização dele. Agora, quem é esse vazador? Por enquanto eu não vou dar spoilers pra deixar vocês curiosos, mas quero falar aqui sobre esse policial chamado Just Briggs. Que meu Deus, quem será o vajador? A eleição para o próximo líder da polícia está próxima, e o Briggs é o principal nome, principalmente pela fama dele, já que ele é conhecido como o herói da esfera negra, embora eu prefira a tradução direta do nome original, o herói oco. Ele ganhou esse título após ter resgatado diversas pessoas de dentro da esfera negra. Entre essas pessoas, inclusive, estava a jovem Zuyuan, que ele cedeu o próprio equipamento de anticorrupção para salvá-la, tanto que o motivo dela ter virado policial no futuro foi porque ela queria salvar vidas, como ele a salvou no passado. Mas o mais louco de tudo é que após ele ter ficado desaparecido por um longo período dentro do rolo, um dia, milagrosamente, ele retornou vivo e sem corrupção. Tipo, como? E quando eu falei lá atrás sobre a corrupção do éter, eu acho que eu não fui muito claro sobre os danos que ela causa, porque ficou parecendo tipo, é só sair antes de virar um etéreo que tá de boa. Mas não, virar um etéreo é só o maior dos problemas da corrupção de éter. No trailer da Nicole, por exemplo, mostra um amiguinho dela que não pode sair ao ar livre por conta de uma doença que ele pegou por conta da corrupção. O Linkaon perdeu um dos olhos e as duas pernas por conta da corrupção. No capítulo da Rina, que é um dos mais bonitos da lore do ZZ, acompanhamos uma senhorinha que desenvolveu Alzheimer por conta do éter. Todos os personagens que a gente joga no jogo e que entram com frequência nos rolos, mesmo com a alta resistência ao éter que eles têm, pela longa exposição ao longo dos anos, meu amigo, eles estão muito lascados no futuro. Mas já que não tem um capítulo basicamente da viver num mundo cheio de radiação para falar de um dos tópicos mais elogiados do ZZZ, que é o design dos personagens. Já vamos começar por baixo, pelos NPCs que nem eram pra ser tipo assim, é que o foda é que eu tenho uma coisa específica com personagens de ZZZ, que eu não sei, que eu já disse em outros vídeos de ZZZ, que é o famoso. Eu sinto que o cast principal, em quesito de roupa, em quesito de cores, é tudo muito cinza, tá ligado? Eu não sei, eu sinto que a maioria deles é tudo muito cinza para lá, tipo, se eu for ver a maioria dos personagens logo do começo. Eu não sei como é que tem hoje em dia, em relação às roupas, em relação a cada um dos personagens, mas eu sinto que, tipo, no quesito artístico de roupa em si, o estético, a maioria vai para um lado mais cinza, preto, tipo, não sinto que foge muito disso. No máximo as cores, tipo, de cabelos é que acabam fugindo, mas de resto, não vai. Agora os NPC eu acho que é foda, os NPC eu não tenho que dizer, NPC é claramente superior, por causa que normalmente NPC em outro jogo, tu tens um ou outro que tem algum design a mais, dependendo se ele tiver alguma importância para a história. Em ZZZ tu tens tipo, literalmente NPCs que têm, parece que todo um modelo novo para eles. Não é só design, tem um modelo completamente só deles. Isso aí é pica. De frufru e tal, mas o ZZZ faz questão de caprichar neles. Pô, olha esse NPC aqui, olha esse cara aqui, impressionante como isso não é jogável. Vamos dar uma passada na Praça Lumina, que é o maior mapa nesse início de jogo, um local com alguns estabelecimentos lá da Rua 6, como a Cascata de Macarrão, só que aqui comandada pelo filho do General Picote. E se você for observador, você vai ver que esse mapa tem tudo que você imagina. Será que lá tem massagem? Tem, você vai achar o cinema, a loja
loja de flores gerenciada por essa moça aí, essa lojinha de bebidas onde tem essa NPC, Eu nem me lembro que eu tadinha, me- a cara eu me de lembro que eu CLT encontrei com sofrida, essa- e o ZZZ até hoje não tornou o esses NPCs estabelecimento aí, dela jogável. antes de E um sair. dos lugares mais intrigantes da praça, que é esse beco aí ao lado do Clube IA. Não sei porquê, mas dá a impressão que ele vai ter alguma importância no futuro. Na minha opinião, ele tá ali entre os lugares mais misteriosos do ZZZ, junto do cômodo trancado nos fundos da Randall Play. De vez em quando a gente encontra a Rain por aí. E um detalhe que eu notei depois que eu soltei o primeiro vídeo, né? Foi que a Rain usa uma presilha com o símbolo de uma nuvem chovendo, fazendo referência aí ao nome de hacker dela. Muito foda. Não, pô, muito foda é um termo muito exagerado. Eu acho que é legal. É Maneiro, um detalhe maneiro, legal. maneiro. E claro, Maneiro, que tem o maneiro, NPC maneiro. mais foda da Praça Lumina, o Estúdio Zans. Esse estabelecimento é uma homenagem Esse à aí equipe eu não que fui. faz a trilha sonora do ZZZ, que também é o Estúdio Zans. O seu gerente In, que tem esse design foda pra caralho, é baseado no figurino que os cantores estavam usando no clipe musical Come Alive, que, diga-se de passagem aqui, minha música favorita do ZZZ. Gente, enquanto eu filmava as ruas da Praça Lumina pra botar no vídeo, né, eu acabei cruzando com essa mina, com esse cara que enfrenta um salão de beleza. Parece que o cara é namorado dela e tal, está levando ela pro salão, né? Só que eu acabei avançando um pouco no tempo e eu acabei encontrando a mesma mina com outro cara. Acho que estou descobrindo algum subplot secreto cara. de ZZZ, hein? Agora, se a gente for falar dos agentes do ZZZ, aí você vai ver o supra-sumo do design, tirando a Ambi. Eu não tanco o design da roupa dela com esses negócios grudados no casaco, porque fica parecendo aquele spot de doce que tinha na vendinha. Mas, por exemplo, a Jenny, eu sempre vi ela nessa pose aí, Mano, como se fosse Agora eu vou demonstrar, tipo, o que eu tô falando. Preto, cinza, preto. um ratinho, Tipo, as mãos juntas, e sabe? nas Que cores. faz sentido, já que ela é uma tirena rata. E eu olhava e pensava, ah, ela tá fazendo isso pra imitar um ratinho. Legal. Só que depois eu percebi que, na verdade, a mão dela fica assim porque ela apoia os dedos nesses acessórios da roupa. Ou seja, os caras criaram um design na roupa dela pra simular a característica da raça animal que ela foi inspirada. Caraca, de design is beautiful, man. Mas que porra, é um tirênio, Matheus. Ah, esqueci de citar. Basicamente, todos esses personagens meio animais que vocês viram até agora, todos eles são tirenos. O grau de características animais varia. Tem personagens com poucas características, tipo a Jenny e o Seth. Outros mais puxados pra Furry, como o Likaon e o Ben. E até mesmo esses mini porquinhos, eles também são tirenos. E um detalhe foda é que Mano, se você... tá, tipo aqui de novo ela. Tipo, muito mais preto no design, aqui também é mais preto. Tem uma coisa vermelha, mas não é tipo o foco. Mano, esse é o foda que eu digo com os ZZ, mano, esse designzinho. Eles também são tirenos. E um detalhe foda é que se você olhar pro design da roupa problema é as qualquer cores. NPC de Nova Eridu, você vai ver que a maioria das roupas tem essa costurinha atrás. Rapaz, você tá olhando pra minha bunda por quê? Desculpa, moço, tava explicando um negócio aqui. Tô achando ruim não, pode continuar. Caso você seja um humano, tudo bem, você compra a roupa e pode usá-la. Mas se você for um tireno com cauda, você pode descosturar essa parte pra poder soltar a sua cauda e ficar mais confortável. E eu gosto que os detalhes não são apenas nas roupas, no visual dos personagens. Em certos momentos, os personagens mostram discretamente comportamentos baseados na sua determinada raça de tireno. Por exemplo, a bailarina do edifício Vale arrastando a lâmina do pé dela no chão e a Ellen tapando os ouvidos porque os tubarões têm uma audição muito boa e tipo, aquele barulho deve ter sido infernal pra ela. Essa aqui é uma teoria minha, mas eu acho que o Likaon amarra a cauda dele pra ninguém adivinhar as reais emoções dele baseado no balançar da cauda. Sei lá, é uma teoria minha, infelizmente eu não tenho como provar. E tem um momento onde o Seth parte para defender a Jenny de um cara lá e ela reage a essa atitude heróica dele com essa tremida nas orelhas, que é um comportamento que as atas têm quando estão no cio. Tava querendo brincar de Tom e Jerry, mulher? Voltando. Siga. Tava querendo brincar de Tom e Jerry, mulher? A versão 1.2 trouxe novos ares para os ZZZ. Pela primeira vez iríamos nos distanciar um pouco das ruas movimentadas de Nova Eridu e iríamos para além dos limites da cidade, na chamada Zona Externa. A Zona Externa é um lugar desértico, distante da metrópole. Tipo assim, aqui na 1.2 já parece que pelo menos mudou um pouquinho a vibe. Tá um pouquinho, pelo fato de irmos para o deserto estar mais amarelo, já aumenta um pouquinho a minha anima um pouquinho mais para jogar, mano. Não é assim? Nova Eridu e até mesmo da sua jurisdição. Aqui ainda usam petróleo em vez do éter como fonte energética e as pessoas vivem do seu próprio jeito, com suas próprias regras, até por isso vários foras da lei se estabelecem na região e o caos só não é generalizado ali por conta dela, a Liga das Motos. A Liga é formada por diversas gangues de motoqueiros que mantêm a economia e a ordem na zona externa. São quase Então não é tribos só uma, motorizadas, várias. tanto que a moto aqui é quase como se fosse um membro da família e quando ela tá próximo de pifar, eles até fazem um funeral pra ela. 郊外の頃は
お前に続くぜ。ひたすら前へ前へ、最後の最後までぶっ飛ばす。 Terra! Até mais, moto. E é nesse lugar que iniciamos o capítulo 4 da história de Paito. O Billy lá... Dos mesmos criadores de chorar por causa de um barco. Vem, chorar por causa de uma moto. Ah, mano. Vai gente pra zona externa, pois a antiga gangue que ele fazia parte, o Cis de Kalindon, encontrou o Perryman no deserto depois que o dirigível dele caiu. Como a queda deixou ele muito ferido, ele vai ficar desacordado por um tempo. E pra agradecer pelo favor deles terem pegado o Perryman e não vazado pra ninguém, porque tipo, as autoridades de Nova Eridu colocaram uma boa recompensa pra quem entregá-lo pra eles. Então pra agradecer a gente vai ajudar o Cis de Kalindon a fazer o Tour Incendiário. O Tour Incendiário é uma corrida que acontece de tempos em tempos na zona externa. Nela a gangue escorre por estradas adentro da Esfera Negra e vence quem joga esse cubo explosivo dentro desse lago de fogo. E é aí que entra a lore desse lago de fogo. A zona externa depende totalmente do petróleo, só que no passado a Esfera Negra engoliu o principal campo petrolífero da região. E isso só não acabou completamente com as reservas subterrâneas porque surgiu um canal de gás natural no meio da destruição do campo ali, e foi aí que surgiu o Lago de Fogo. É por esse lago queimar constantemente que a Esfera Negra tipo não consegue se expandir até as reservas subterrâneas, então ele meio que salvou a região. O problema é que a junção do gás com éter acaba criando uns cristais ao redor do lago, algo gradual, não imediato, mas que ao longo dos anos vai engolindo o Lago de Fogo pelas beiradas. Tanto que no passado os cristais quase engoliram o lago inteiro. Isso só não aconteceu porque um jovem misterioso da zona externa saltou sacrificando a própria vida para jogar o cubo explosivo no centro do lago, destruindo todos os cristais ao redor e salvando o futuro da zona externa. O mais inacreditável dessa história é que no dia seguinte o cara que pulou no Lago de Fogo voltou vivo e nem ele sabia como ele fez isso. Desde então as gangues de motoqueiros repetem o mesmo ato heróico, pular no Lago de Fogo, claro, porque eles fazem a corrida antes do lago ficar pequenininho pra tipo, dar pra jogar o cubo da beirada do precipício, sem precisar pular lá no meio. Quem vence o Tour Incendiário ganha o título de Soberano, o líder da Liga das Motos e quem comanda a zona externa, distribuindo fornecimento de petróleo, rota de transporte, etc. E se tornar um soberano é o grande sonho da Cisa, que é a líder dos Fios de Kalindor. Além dela temos a Piper, que é a caminhoneira do grupo, Lucy, que é uma menina de uma família rica de Nova Eridu, mas que veio pra zona externa pra aquele negócio de viver em liberdade e tal. O sonho dela é a Cisa morrer pra ela tomar conta dos Cis de Kalindor. Claro, isso é o que ela fala externamente, né? Mas no fundo ela ama a Cisa como se ela fosse uma mãe pra ela. Burnice, que é quem toma conta do bar dos Cis de Kalindor, ela é criadora de uma das bebidas mais populares da zona externa, o Nitro Fui, uma bebida alcoólica que simplesmente tem combustível dentro. E a Burnice bebe isso como se fosse água. Metanol é dentro. E por último, Lighter, que é o campeão da gangue. Basicamente, quando tem uma confusão entre as gangues, eles colocam os campeões pra brigar, pra resolver tudo na briga. Como personagens não jogáveis, membros da gangue, temos os porquinhos da Lucy. Quer dizer, a gente não joga com eles, né? Já a Lucy... Toma! Ela joga bem forte. Que hoje em dia é um motoqueiro aposentado, ele cuida mais da parte financeira dos Fios de Kalindor. Eles têm uma transportadora. E o paizão foi o fundador da gangue, já que a antiga gangue Kalindor, do pai da Cisa, acabou se desfazendo depois que ele misteriosamente sumiu. Agora, por que diabos todos os pais desse jogo somem, meu Deus do céu? Vai o Billy sumir mais, hoje em dia não faz mais parte da gangue, vai sumir mas muito mais. Ex-amigos. Ele inclusive era antigo campeão da gangue, tanto que o Lighter e ele ficam se provocando. Tá me tirando? E ele tem muito carinho pela Cisa, tanto que ele fica chamando ela de irmãzona. E principalmente porque foi o pai da Cisa que acolheu ele no passado. Pra vocês terem ideia, a Cisa no passado teve um acidente que fez ela perder um dos braços. E ela usa no lugar do braço a prótese reserva do Billy. Desde que chegamos na zona externa, coisas esquisitas aconteceram. Um cara tentou bater de frente com o nosso caminhão. Depois fomos atacados por uns motoqueiros mercenários. Nisso a gente descobre que esse Tireno Cachorro e esse Ema aqui estão tentando sabotar os Fios de Kalindor. E o grande problema é de qual gangue eles fazem parte.
Mano, é assim, eu adoro o YouTube sempre me cortando. Mas eu me lembro de ter visto no som do Corona, se não me engano. Este maluco vai tomar uma surra, tenho a certeza disso. Dito isso, qual gangue. Peraí. Qual gangue eles faziam parte mesmo? O problema é de qual gangue eles fazem parte. Armageddon. 足ポンペイ Inicialmente achei que o Pompei ia ser um arrombado também, mas no fim ele chega ali e fala: meus subordinados causaram problemas para vocês do CIS de Kalindor e esse erro foi totalmente meu, então eu vou compensá-los dando novas rotas de transporte e em troca vocês vão me ajudar dando suporte para as pessoas necessitadas dessas áreas. Sim, o cara é muito foda. A gangue do Pompei são os aniquiladores, maneiro. porém as ações de soberano dele não são apenas para beneficiar a gangue dele. Ele é um cara justo, ele tenta ajudar as outras gangues, distribuindo ali as rotas de transporte, fornecimento de petróleo, obviamente, e tenta também ajudar o resto às vezes das tem pessoas membros da do zona grupo externa. dele que Tanto são eu acho arrombados, né? nisso a maioria das pessoas, quando viu que esse cara era de verdade, pensou automaticamente: Pompei, personagem jogável pra ontem. A gente vê que ele vai suspeita morrer. que o Lúcio, que é esse ema, Em ele tá algum momento aprontando vai alguma morrer. coisa. E mais tarde a gente descobre que o Pompei fez uma cicatriz no olho dele, mostrando que esse moleque aí já aprontou muito no passado. Ele fala que descobriu que o Lúcio andou indo pra Nova Eridu, que ele tá conversando secretamente com algumas empresas de lá. E um detalhe da hora é que antes de sair a versão 1.2, você conseguia encontrar o Lúcio e o parceiro dele lá na Praça Lumina. Mas o Lúcio enrola, dando uma linha muito suspeita pro Coroa, e o Pompei, apesar de ser um Tipo, eu adoro aqui. Personagem novo ou NPCs novos? Vilões. Mas o Lúcio enrola, dando uma aguinha muito suspeita pro Coroa, e o Pompei, apesar de ser um líder bastante rígido, ele tem um lado meio mole e acaba relevando as cagadas do Lúcio. Eu acho que ele acredita que ele pode amadurecer com o tempo, que é coisa da adolescência, da juventude dele. Tanto que o desejo dele é que o Lúcio vire o líder da gangue no futuro, no lugar dele. Dito isso, vamos ao grande dia. 30年前か40年前はたまた50年前炎の海に落っこちた英雄が奇跡の帰還を Incrivelmente, só de ver o design desta mina, eu já acho mais pica do que 99% dos personagens. Se eu pudesse ter esta mina jogável, eu apanharia ela. É só pelo design. 果たしたそしてもうあと何分かしたら新たな英雄が再びツール・ド・インフェルナウで快挙を成し遂げるの Mas até agora dos jogáveis eu não vejo nenhum que eu ache interessante de design pra caralho. 参 Né? 加陣営のご紹介防衛後はトライアンフポンペイルシウスモルス挑戦者カリュドーンの子シーザールーシーライトルールはシーズホローへダイ火の湖にダッ Agora, a única coisa que eu fico me perguntando aqui é tipo, é a Liga dos Motoqueiros, que é várias gangues. Por que só tem duas? Assim, obviamente, normalmente é por causa de deixar as coisas mais simples, não ter que introduzir 80 personagens. Mas tipo, tá ligado? Se é a Liga, normalmente na minha cabeça faria sentido ter várias gangues. Tipo, não duas equipes, tipo, no mínimo umas 5, tá ligado? Acho que umas 5 equipes faria sentido. Agora, duas? 今々しいエーテル結晶はクラッシュ先に儀式をやり遂げた猛者がすなわち次の覇者だ覇者のおっさんようやくだなこれでついに決着がつけられるってもんだぜ大した自信だ小娘俺を退屈させないようせいぜい力を尽くせさあ両者位置についてツール・ド・インフェルノレーススタート Que começa, a partir daqui vai dar merda. A partir daqui lascou. E sim, nessa versão tivemos um modo de exploração com corrida. Os ZZZ deviam maneiro, voltar nesse pô. modo futuramente, mais turbinado, com novas coisas, e podia ser até um multiplayer de corrida, seria muito da hora. Durante o tour incendiário acontece um Muito monte de zica, treta. mano, O muito Morse e o zica. Lucius fazem um monte de armadilhas para atrasar os fios de Kalindor, só que quando a gente chega no Lago de Fogo, achamos o Pompei. Porém...
Meu personagem jogável, o Lucius caralho. cai o Pompei. Mais que isso, ele secretamente troca o cubo explosivo que iria explodir os cristais, né, por um cubo criado por empresas de Nova Eridu para acelerar a criação dos cristais. Basicamente, o fato da zona externa ainda usar o petróleo e ser independente acaba afastando qualquer empresa que tente investir na região. Então, acabando com o Nossa, Lago mas de que Fogo, pau eles no tiram o cu. petróleo do povo. E sem petróleo, o povo da zona externa terá que se curvar para as empresas de éter de Nova Eridu. Claro que talvez alguns se adaptem a essa mudança, mas a imensa maioria dos vilarejos da zona externa, que tem muitos idosos e crianças, essas pessoas não vão ter como sobreviver nesse futuro. Só que pro arrombado Lucius, isso pouco importa, ele só quer saber do próprio rabo dele. Ainda bem que o Pompei mete outra cicatriz no olho desse cara aí, viu? O Lucius secretamente estava colocando os medicamentos na água do Pompei para enfraquecer a afinidade dele ao éter. E quando aquele cubo acelerou a criação dos cristais, a densidade do éter rapidamente derrubou o velho. E não sendo bastante, o Lucius deixa o Pompei ali vivo enquanto a corrupção vai se espalhando no corpo dele, pra quando a Caesar chegar, ele virar um etéreo e nos atacar. Não, velho, você é o personagem mais desgraçado desse jogo. Uma curiosidade interessante é que o nome A minha pergunta é, ele ou a outra mina? Que eu sei que tem a outra mina, né, que ela meio que agia por trás do Perlman. Que essa outra mina também é uma arrombada, então não sei. São dois arrombados pra caralho, mano. Pompei vem do Nossa. antigo imperador romano de mesmo nome. Imperador esse que foi traído por um de seus próprios soldados, chamado Lucius. E o rival do Pompei era Júlio César. Às vezes é cheio dessas referências. Às vezes dá até pra pegar uns spoilers do jogo baseado só nas referências dos nomes. Naquele estado, o Pompei já sabe que é tarde demais pra ele, e por isso ele bota a mão no ombro da Caesar e faz o último pedido pra ela. 時間がない Ai, eu foda de ver esse tipo de vídeo do meu mano Matheus. É que me dá uma vontade de querer jogar, por causa que eu começo a gostar da história. Tipo, a história do ZZZ é boa, mas o problema é a gameplay que não me chama, mano. Da Caesar e faz o último pedido pra ela. 時間がないシーザー必ずシュンタークローレイクを守れ É, isso aí é triste. Ver um personagem que é maneiro. Sim, o Pompei poderia ter sido um agente foda, mas você não pode negar que isso aqui também não é foda pra caralho. É um boss. Ele virou uma moto? Ou a moto é só parte dele? Acho que a moto é só parte, tipo, é extra. E aí vem ele de verdade. Ai ai. O Pompei Etéreo é um dos bosses mais fodas do jogo. A trilha sonora, a animação, véi, o bicho luta com a gente enquanto tá dando grau de moto. Essa parada da moto dele ter virado um Etéreo junto, eu acho muito fofo. Mas felizmente ou infelizmente vencemos o Pompei e ele acaba caindo no Lago de Fogo, morrendo pra sempre. É que não tem como curar, né? Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou. Não há tempo pro luto, Não pois tem os cristais como. quase estão cobrindo o lago inteiro, com o que restou dele bem longe do alcance para que alguém consiga arremessar o cubo com facilidade. E a Caesar, vendo o Lago de Fogo quase se apagando, toma a decisão. Assim seria o primeiro a conseguir retornar. Só vai. こんな大バカ死にましょうよ正気ですのシーザー Eu acho fofo também que aquela mina, acho que era quem disse que queria que ela morresse, né? 石油がなかったら俺らは別の場所で生きていけるけどそうしたくてもできねえ奴らはどうにかこれしか思いつかねえんだ É, provavelmente depois disso essa personagem viraria a minha preferida. Essa personagem ia virar a minha preferida 100%.
Pode ser que em design eu não acho tão pica, mas... Ai. Mas é a mesma coisa. Se o cara do passado retornou, e ele nem sabe como, ela provavelmente também retornaria. Mas tomar isso é um baque de primeira, não vou dizer que não. Até porque é o mesmo sentimento da Firefly. まだ終わってないだと。どっからだ。 Opa, tá vivo! A diferença é que aqui o susto é tirado logo de seguida, né? Após a análise da fada, é descoberto que no centro do Lago de Fogo, onde a saída de gás natural queima o éter constantemente, meio que ali se criou uma fissura dimensional permanente. Algo que não é comum, porque como eu já falei, Esferas Negras, os portais são aleatórios. É que a parada é tipo, eu gosto disso porque as dicas sempre tiveram lá, tipo, dizendo que, não, a primeira pessoa que se atirou para meio que colocar a bomba lá para meio que salvar a primeira vez, ela se atirou para dentro do poço de lava e não sabe nem como é que voltou, tá ligado? E aí tal porquê? Tinha uma fissura para meio que proteger, não proteger, mas para salvar a pessoa que acabasse caindo. Meio que, vamos dizer assim, coincidentemente. Mas o ponto é que explicam que essa coisa aconteceu no passado, não te explicam como essa coisa acontece com quem está no presente, e depois te explicam como é que aconteceu no presente e no passado. Eu gosto disso, é um storytelling maneiro, tá ligado? E essa personagem ia 100% virar a minha preferida a partir desse momento. Acho que eu não gosto tanto assim do design da Caesar, tá ligado? Mas em troca eu acho que por ações faria eu gostar dela. A hora tá em um lugar e tudo. Ou seja, esse é o motivo do primeiro soberano ter sobrevivido lá no passado. É porque tinha essa fissura aí no meio. Yeah. É bom porque da próxima vez que o Lago de Fogo quase se apagar, a gente já sabe que pode pular ali no meio que ninguém dá pra morre. pular, Dessa pô. forma, a Caesar se torna a nova soberana da zona externa. O Lucius e o Mortis ficam sumidos. E os Cis de Kalindor falam que assim que o Perryman acordar, eles vão contatar a gente pra gente vir fazer as perguntas pra ele. No caminho de volta, os protagonistas passam no memorial às vítimas da queda da antiga capital. E lá eles revelam um pouco sobre seu passado pra fada. No passado, antes da queda da capital, eles viviam no Instituto Helios com a sua professora. Helios. Eu acho da hora que quando eles falam isso, a fada, que é uma IA, né? Ela até oferece os pêsames a eles. Assim, pelo pouco que a gente sabe, parece que o objetivo que a fada foi criada foi pra destruir Nova Eridu. Mas eu acho que ao longo da jornada, ela vai passar a se afeiçoar aos protagonistas e no fim do jogo, provavelmente, ela vai se rebelar contra os criadores dela. Momento teoria aqui do nada. Nisso, a fada vai lá e pergunta qual o nome da professora de vocês, pra eu poder procurar aqui no memorial das vítimas, e eles falam Carole Arna. E quando esse nome é dito, a fada fica em total confusão, porque o nome que eles falam não tá no memorial em homenagem às vítimas, mas sim... Eu acho engraçado que até o YouTube quer deixar suspense, tá ligado? Porque é o cara assim, não, o nome dela não está no memorial às vítimas, mas sim, AD. Adoro YouTube, incrível. Agora, por favor, permita-me ouvir, eu estou empolgado com a história, sinceramente, porque agora é parte da história que eu não vi, então realmente fico interessado em ver. Pera, o volume, é importante poder ouvir. Tá no memorial em homenagem às vítimas, mas sim em outra coisa. 05フォローを暴走させ、Qと陥落を引き起こした元凶、ヘイリオス研究所上級研究主任カローレ・アルナおよびその他関係者は大罪人として歴史に名を残すだろう。 Por ser uma pesquisadora do Holo Zero, ela acabou sendo acusada de ter causado o desastre. Algo que não é verdade, pois no dia da queda da antiga capital, a Belle e o Wise viram um grupo de estranhos invadindo o instituto. Mais que isso, uma mão gigante surgiu do Holo e raptou a professora deles. Ou seja, o grande objetivo dos protagonistas é saber o que causou o desastre e provar que a professora deles não foi a culpada. E com isso, encerramos o capítulo 4. Além de um episódio épico da história, a versão 1.2 veio com um dos anúncios mais importantes do ZZZ. A
partir dessa versão, o modo TV seria completamente descontinuado. Na verdade, eles anunciaram que iriam tentar otimizá-lo, mas eu já tô adiantando para vocês que na 1.4 eles abandonaram o modo. Mas o que é um modo... Assim, eu acho para o melhor, porque sinceramente... Nossa, mano, assim, o modo TV de início é ok, depois fica tão chato, por causa que é os mesmo puzzle, com as mesma coisa, eles não conseguem fazer um puzzle interessante no modo TV. É tipo, imagina tipo eu jogar eu gosto de Genshin, porque o Genshin tem uns puzzles maneiros, tá ligado? No mapa. Pode ser que a maioria das pessoas pode até não gostar de tanta coisa, mas os puzzles em Genshin é daorinha. As TV é só muito chato e muito semelhante. Tipo, não tem nada de coisa. Tipo, tu não sentes que estás a fazer um puzzle novo quando eu vou para um outro coisa na TV, mano. É só mesmo puzzle chato. Não sei, mano. Nossa, essa TV, mano, horrível. TV, Matheus. O modo TV era um modo de exploração onde a gente viajava por esses televisores aí. As comissões de exploração usavam principalmente esse modelo de gameplay. E tá aí o peso desse anúncio. Não era um minigame, não era um modo de jogo temporário. Os devs estavam removendo do jogo uma das principais mecânicas. Algo que nasceu, eu acho que nasceu junto da concepção do CZZ. Porém, não podemos negar, o modo TV mais atrapalhava do que ajudava. Desde as betas do jogo, o pessoal criticava esse modo e os devs persistiram com ele mesmo assim. Se eles tiveram o trabalho de remover ele só depois que o jogo lançou, meu amigo, pode ter certeza que de alguma forma eles descobriram que esse modo tava dando prejuízo pra eles. Esse episódio marcou a criação de um grupo na... Vou ser bem sincero, e provavelmente esse modo é uma das coisas que me fez quitar, tá ligado? É uma das várias coisas. Que os motivos de me fazerem quitar é, obviamente, eu já estar jogando 2 gachas ao mesmo tempo. Então, tipo, é o famoso. Quando tu jogas vários gachas, tens de começar a decidir. Tens de começar a ficar com o pensamento de decidir qual é que tu queres realmente jogar. Ou então simplesmente ser uma pessoa rica que tem a capacidade de pagar alguém para fazer as coisas diárias por ti. Porque uma pessoa que quer, tipo, sei lá, jogar um gacha, ao mesmo tempo eu quero ficar gravando vídeo, ao mesmo tempo eu quero fazer live, começa a não ter tempo, tá ligado? Então, eu tenho que decidir muito bem qual é que os gachas ou coisas que eu vou querer jogar necessariamente, ou coisas assim. Às vezes eu posso até trazer para a live, eu posso, mas no geral gacha é foda por causa que eu tenho que fazer coisa em off. Eu não vou estar fazendo as diária em live necessariamente, tá ligado? Porque é uma questão de muito tempo, tá ligado? Gastado para fazer essas paradas. E, em si, o segundo motivo, obviamente, foi o design de personagens que do início não me empolga, tá ligado? Eu gosto das histórias, mas o design em si, visualmente, a maioria eu acho muito sem graça, para mim. E, sei lá, que mais é que tinha esse modo TV, né? Que era uma das formas de ganhar geminha para fucking conseguir o personagem que se quer, né? Só que, porra, mano, como é que eu falo? Era muito chato ficar fazendo toda coisa, era demorado pra caralho fazer cada puzzlezinho para ganhar pouquinha gema, enquanto que, sei lá, um puzzle no Genshin, que, vamos dizer assim, atualmente pode demorar tipo no máximo 1 minuto para fazer, ficaria tipo, sei lá, 5 minutos a fazer um puzzlezinho aí nessa porcaria para apanhar tudo, para apanhar 20 gemas, tipo, porra, mano, o cu esses puzzles, tá ligado? Das TV, mano. Comunidade ZZZ, os viúvos do modo TV. Sempre que alguém posta algo falando sobre o estado atual do ZZZ, criticando, né, é certeza, um dos comentários abaixo será com: tudo começou a dar errado quando tiraram o modo TV. O que é um exagero, mas eu não culpo essas pessoas, porque eu também era um exagerado, só que ao contrário, eu era um super hater do modo TV. Na minha memória, o modo TV era algo que atrapalhava, que não era algo divertido, sabe? Por conta daquela experiência que eu falei no vídeo passado, que o modo TV meio que atrapalhava o que eu queria experimentar de verdade, que eram os combates. E isso durou até um belo dia quando... Tipo assim, eu acho que o modo TV, ele não... É que o problema é que ele é muito similar. Tipo, o problema é a ideologia do modo TV, eu acho. Porque o modo TV, ele é tipo a ideia de, ok, nós queremos ter puzzles para meio que, vamos dizer assim, dar um pouquinho de diferença entre a gameplay de ficar no combate e aí trocares para alguma coisa diferente, para tu não enjoares completamente de combate. Tá ligado? Para não ser só combate, atrás de combate. Eu entendo a ideia de colocar algo diferente para o combate não ficar enjoativo. Porque eu sinto que se tu ficar só combate atrás de combate, em algum momento tu vais começar a ficar um pouquinho farto dele, eu vou dizer.
E daí a solução é colocar alguma outra coisa que estimule o cérebro para fazer, sei lá, algo pensante, tá ligado? Puzzles é um exemplo disso. Muitos jogos de ação colocam puzzles, cenas de puzzle, cena de pensar, cena de tu entenderes alguma coisinha básica às vezes, ou mais complexa, para entre cenas de combate. God of War faz isso, por exemplo, o mais novo. Até o antigo eu acho que se pá fazia, não sei. Ou não, eu não me lembro se o antigo fazia, tá ligado? Eu sei que os novos fazem, eu tenho a certeza. Que é tipo, o fator de tu jogares o teu machado em algum lugar para fazer uma ponte, descer. Tipo, são essas pequenas coisas que podem dar uma diferença e tipo, não fazer tu ficar só com combate e enjoares do combate permanentemente. O problema é que o modo TV, ele pega esse puzzle e ele coloca todos os puzzles no modo TV. Que é aquele modozinho com as telazinhas. E mano, o problema é que realmente o combate não vai ficar enjoativo. Mas os puzzles ficam. E aí vem o problema do modo TV. Que é o fato de que o puzzle fica enjoativo. Tá ligado? Eles meio que solucionam um problema adicionando outro. O que ferra com tudo. Tá ligado? Esse é o problema do modo TV. A ideia não é ruim, mas a execução é horrível. Tava jogando a versão 1.5 do ZZZ, 3 versões depois do fim do modo TV, e eu vi a seguinte postagem na internet: jogo o ZZZ desde o ano passado e só fui fazer a profecia agora. E logo abaixo, nessa mesma postagem, dezenas de pessoas falando da experiência com essa comissão, que foi a melhor comissão do ZZZ, que choraram com essa comissão. Apelar pra esses exageros é algo que, graças a Deus, eu nunca fiz, né? A profecia é uma comissão de exploração e até meio secreta de iniciar. Geralmente, comissão que você tem que falar com o NPC para desbloquear tem esse símbolo na cabeça dele. Já na profecia você tinha que ir em horários específicos, entrando num beco da rua 6, falando com os NPCs que não tinham nenhum indicador na cabeça que era uma quest. Depois você atendia o orelhão à meia-noite com a voz misteriosa perguntando se você quer saber sobre o seu futuro, e depois você pegava uma comissão no Interlaço, e depois disso tudo você desbloqueava a comissão da profecia. Sim, tudo isso. Você ia até o computador, excluía a comissão, e quando você entrava o profeta lhe dava boas-vindas. Sim, um cara... Assim, eu não vou dizer que quando tem essas coisinhas assim mais secretas, eu até que eu gosto um pouquinho de ter uma outra missão assim para quem realmente gosta de explorar o jogo assim. Normalmente o meu problema, a missão assim me parece legal. Me parece uma missão maneira de se ter. O meu problema é a gameplay do modo TV, né? No geral, até aí... Dentro de uma lata de lixo. Onde será que eu já vi isso antes? Ele diz que você tem que matar o maior número de heteros possível, buscar fazer aliança com as virtudes ou com os pecados. Você ganha alguns pontos de status como se fosse um RPG, e ele diz lá: olha, essa aventura durará 2 horas. Boa sorte aí. Ai. Acho que o meu ponto... Eu acho a ideia da missão maneira, mas se pá... A implementação dela eu não sei como é que seria. Eu teria que ver ela depois em jogo algum dia, mas... Nossa, provavelmente que eu não vou jogar ZZZ. A não ser que tipo, a não ser que me deixem rico e eu literalmente possa pagar alguém para ficar literalmente entrando nas minhas contas e tudo mais. É muito impossível eu ir atrás disso, tá ligado? Não, é muito impossível. Peraí, volta, eu quero ouvir. Os Agora pecados, você ganha alguns pontos de status como se fosse um RPG, e ele diz lá: olha, essa aventura durará 2 horas. Boa sorte aí. 2 horas? Spoiler, essa missão é foda pra caralho. Basicamente a profecia é um mini RPG feito dentro do formato do modo TV. Você faz aliança com personagens, compra itens e mercadores, derrota monstros pra evoluir os status. E sim, pra zerar eu demorei até mais de 2 horas, e por incrível... Tipo assim, isso eu acho maneiro porque é a implementação do modo TV ao seu máximo. O problema é que eles spamaram o modo TV em tudo. Eu não acho que o modo TV é ruim. Eu acho que o modo TV, ele deveria ser colocado tipo, exponencialmente, não tipo em tudo. Porque o problema é que tu ias sempre combate, modo TV, combate, modo TV. Se fosse combate e depois tipo, tens alguma coisa, uma coisa ou outra de modo TV no jogo, tudo bem. O problema é que todos os puzzles do jogo serem modo TV é cedo. Porque os bons, tipo, os melhores, eram maneiros, tá ligado? O modo TV não era ruim quando era implementado ao seu máximo. Mas quando tinhas aquelas missões, tipo, básicas, que ninguém liga, é foda.
pareça, foi divertido. Eu preferi derrotar os pecados e fazer aliança com as virtudes. Peguei os itens lendários, derrotei o boss final e parabéns, você fez o final ruim. Sim, não bastando criar todo um minigame oculto dentro de uma TV, os caras criaram até com finais secretos. Para desbloquear o verdadeiro final, você tem que fazer amizade com os pecados e com as virtudes. E no final, você enfrentava o profeta, que derrotava você facilmente com um golpe. Porém, todos os personagens que você se aliou ao longo da jornada apareciam para te levantar e lutar ao seu lado. E velho, olha o carinho que eles tiveram aqui, criando toda uma história, claramente uma referência ao desenho. Zica. Mas olha o carinho, criaram até faixas de música que você podia nunca ouvir. A profecia não só é uma das melhores comissões do ZZZ, como é a prova do potencial enorme que o modo TV tinha. Tanto que depois disso eu deixei de ser um hater do modo TV. E confesso que até bateu uma tristeza, porque... Tipo, o ponto é, essa missão é boa, mas essa missão, tipo, essa obra de arte, ela compensa as outras 30, que é para apanhar a gema, que tu não vais ligar e só vais ficar fazendo com o cérebro desligado? Esse é o ponto. Porque acho que o ponto aqui para aprender com o modo TV é tudo que é demais é um pouco ruim. Tudo que é exageradamente demais em algum jogo acaba sendo ruim para, vamos dizer assim, a experiência dele. percebi que o modo TV não era o problema em si, mas a forma como ele foi executado. Exato, obrigado, Matheus, concorda comigo. São tão boa que eu acabei perdendo um dos preconceitos que eu tinha com o jogo. Só a história principal importa, não apenas nas comissões. Ah, não, aí eu sou completamente contra. Eu gosto, tipo assim, a história principal é o que eu faço em live, mas eu sou o tipo de pessoa que não gosta de skipar quase nada, tanto que às vezes eu posso demorar a apanhar um tanto de gema, eu fico com muito conteúdo nos meus gachas acumulado, por causa que quando eu for a fazer as coisas de missão, etc, ver puzzle ou ver história secundária, eu gosto de acompanhar, tá ligado? O exemplo disso é Genshin mesmo. Genshin eu, tipo, acho que é provavelmente que eu mais faço isso, porque, sério, tem umas histórias secundárias em Genshin que é tipo muito zica, tá ligado? Que eu acho muito pica de acompanhar do início ao fim as paradas tudo. Seja tipo a parada lá em Fontaine, que acho que é uma das que eu acho mais zica, com a escola de Narcisos, e daí tipo tens toda a história dos 4 crianças que meio que cada uma seguiu o próprio caminho, um seguindo para ser um inventor, o outro foi fazendo tipo toda uma sei lá, uma, como é que eu digo, não seria tipo, nossa, me esqueci o nome agora, mano, um culto, seria tipo, meio que todo um culto para fazer entre aspas a salvação do mundo, ou às vezes tens tipo histórias secundárias que literalmente te dão meio que dicas para as coisas lá no futuro. Ou até o próprio Honkai com o universo simulado, que eu acho muito zica, tá ligado? E ver as histórias tipo importantes do universo simulado que te dão meio que conhecimento sobre o mundo como um todo de Honkai. Eu acho muito zica essas paradas. Então, esse é o meu ponto para mim. História secundária eu acho maneiro. Missões do final do modo TV, mas em qualquer outra comissão do jogo, se uma delas for desinteressante e você sentir que foi perda de tempo ter lido tudo, sua visão sobre o jogo pode mudar completamente. Foi o que aconteceu comigo no começo. Eu pensava que só as missões e eventos especiais tinham uma história boa, e aquelas dos NPCs genéricos no mapa eram toscas e sem importância, era só pra encher o jogo de alguma coisa. Tanto que a maioria eu fui... Mano, o foda é que tipo, tem uma ou outra, tem algumas missões às vezes que são tipo realmente toscas, que tipo tanto faz, ninguém liga, mas aí tens tipo de repente umas 2 ou 3 que são tipo, sei lá, parece que mais às vezes tão trabalhada ou mais trabalhada do que a de principal. A minha tristeza em muitas vezes é às vezes eu jogar uma missão que eu acho muito zica, tipo secundária, que tem até um boss próprio para ela, essa porra toda, e não tem voz, tá ligado? Se tivesse voz ia ser tão zica em alguns momentos. Só esquipando os diálogos para resgatar as recompensas no final. Mas a comissão da profecia foi tão interessante que eu passei a dar uma chance às histórias dos NPCs. E bem, na comissão que aparece esse cara de macacão full genérico da zona externa, a gente descobre que foi ele que encontrou Billy no passado dentro de umas ruínas de uma tecnologia perdida, provavelmente da civilização de antes de existir os rolos. Esse velhinho que fica na praça em frente ao edifício balé, a comissão dele começa com os moleques reclamando porque eles estavam comentando sobre as lendas urbanas do edifício balé, e o velho do nada veio brigar com eles. Nisso a gente vai conversando com o velhinho e ele revela pra gente que ele é o avô das gêmeas bailarinas do edifício balé. E no fim da comissão ele chega até a entregar pra gente uma antiga fotografia dela. Sim, você poderia ter facilmente ignorado a história desses NPCs. E ao contrário do modo história, esses diálogos aqui... Esse é o ponto, tá ligado? Esse é o ponto. Tipo, tu vês essas paradas. Um exemplo disso próprio
tipo, isso é meio que também combina com o fato de Genshin, né? Tu vês as paradas lá de... Tu vês as coisas de Fontaine, que eu falei a missão da Cruz de Narcisos. E tipo, toda ela te leva a toda uma história sobre essas 4 crianças e toda a história da Cruz de Narcisos, a academia aquela. E tu vais conhecendo as coisas todas e tipo, isso vai acabar influenciando lá para a frente, porque agora a Sandrone, que é a Fatui lá que mexe com robôs, que está no arco atual, ela tem relação com essa história. Por causa que o Reinhard, ou alguma coisa assim, foi o professor dela, tá ligado? Então eu acho muito zica disso, tipo, uma das 4 crianças da história de lá atrás que tu conheces a partir das paradas, tu vês as fotos delas, tu vês tipo toda uma parada deles tentando encontrar a sua própria forma de salvar Fontaine. Tu claramente sabendo que isso não vai dar em nada por causa que a salvação de Fontaine vem através da história principal. E depois lá para a frente tu vês que uma daquelas 4 crianças virou o professor de uma das personagens principais. Tipo, é zica acompanhar essas paradas. É maneiro. De rever nunca mais. Pulando e não lendo, você vai perder informações muito importantes, como o passado de um dos bosses do jogo e a informação sobre talvez uma futura área da zona externa. E nem precisa ser um NPC com exclamação na cabeça. Você pode falar com esses Bang Boos no porto aqui, com esse símbolo na cabeça, que geralmente é de tarefas bem simples, que nem dão uma recompensa muito boa. E quando você para pra ler o que os Bang Boos estão falando, eles simplesmente estão fazendo uma puta referência ao atual arco do mangá de Hunter x Hunter. Até aqui você me persegue, oh meu Deus. Sem contar a side quest mais foda do ZZZ todo, que é a saga do Kami North. Um Bang Boo que você acaba encontrando totalmente por acaso na Praça Lumina. Basicamente, o arrombado baixou um vírus na interlaço de um cara chamado Flautista Espiral, e ele tentou passar a consciência do seu Bang Boo chamado Kami para o corpo de um Bang Boo da segurança pública chamado North. Só que no processo os 2 Bang Boos morrem, entre aspas, e uma terceira consciência surge, sendo a junção das duas. No fim, esse Bang Boo decide se tornar o Kami North e abandona tanto a vida ilegal do Kami tinha por conta do arrombado do dono dele, como também larga a vida de Bang Boo da segurança pública, passando a dedicar sua vida agora a ajudar os outros Bang Boos como se fosse um justiceiro. Eu resumi bastante a história dele, então pode ter parecido bem simples, sabe? Mas é uma das melhores lores do jogo todo. O Kami North foi um personagem tão foda que futuramente o ZZZ colocou outras side quests pra ele, tanto que pra investigar o Flautista Espiral, né? Como também ele salvando a gente de uma gangue de criminosos. Meu herói não usa capa, ele tá dentro de um robozinho barulho. Oh, Kami North! E depois disso aí o Kami North virou meio que um evento no jogo. A gente fica sempre esperando qual vai ser a nova side quest. E sabe o mais foda? Olha o design dele. Ele é literalmente igual aos outros Bang Boos da segurança pública, com a diferença que a cara dele é zangada. Da mesma forma que o cara da zona externa e o velhinho do edifício Barley tem um design sem graça. Eles não são NPCs bonitos como os que eu mostrei mais cedo. Eles não aparentam ter nada demais. Mas por eu ter dado uma chance e ter descoberto que eles tinham todo um lore por trás, isso mudou até a forma normais, como eu vejo né? os personagens do jogo. Agora eu tenho vontade de ler as histórias. Ainda tem missões bobas, meu amigo. Tem cada história cebosa assim que às vezes eu fico tipo, por que eu li isso? Mas agora eu sei de uma coisa, uai? é um ícone na cabeça do boneco, o nível de design dele que vai definir a importância, o valor que ele tem pro jogo. Voltando novamente, eu concordo mais com essa parte do, tipo, NPCs secundários assim. Tem uns que realmente impacta, tá ligado? Que só vai. Tem uns que eu acho pica. Nível de design dele que vai definir a importância, o valor que ele tem pro jogo. A versão 1.3 foi outra versão bem modesta em conteúdo, meio que uma preparação para o que seria 1.4. Aqui tivemos o lançamento do último membro dos Fios de Kalindon, o Lighter. Teve até um evento com ele, com modo de combate de lado. E tivemos o lançamento da Yanagi, uma das personagens da Seção 6. Já tínhamos um membro da Seção 6 no jogo, que era Soukaku, que estava no jogo desde o lançamento. E ambas as personagens têm algo em comum. As duas são Onis. No trailer da Yanagi, acompanhamos ela se infiltrando no clã dos Onis para propor um acordo de paz. Os Onis eram uma raça que guerreava com Nova Eridu há muito tempo, tanto que a raça deles não tinha cidadania reconhecida em Nova Eridu. O diálogo da Yanagi com a líder dos Onis é bem interessante, porque ela fala que as duas estão lutando uma guerra iniciada por pessoas que nem vivas estão mais. E depois das duas conversarem, a líder dos Onis, que já estava bem doente, se sacrifica para Yanagi reportar aos seus superiores a seguinte mensagem: o clã dos Onis traiu a sua líder e a matou para acabar com a guerra. Em troca disso, a Yanagi
Ayanagi absorve o sangue da líder dos Onis para se tornar a nova líder deles, se tornando ali meio Oni e sacrificando até um pouco da sua vitalidade e parte da sua visão no processo. O futuro dos Onis e onde eles moram hoje em dia a gente não sabe direito. Eu não lembro de ter cruzado com nenhum Oni durante a minha jogatina. Mas só pelo fato da Soukaku fazer parte da Seção 6, um dos grupos de elites mais respeitados. Tipo assim, a Soukaku, eu acho que em quesito design, eu acho que é a que mais me interessou. Pelo fato de ela ser, tipo, é um quesito de cores. Ainda é meio mais cinza, mas o foco do azul ainda o azul tá muito mais em foco do que em outros personagens, onde eu acho que o cinza acaba, sei lá, impactando mais. Aqui acho que o azul ainda salva pra mim. De Nova Eridu, dá a entender que eles meio que ganharam a cidadania. E quando eu falo que esse grupo é famoso, meu amigo, quando eles passam na rua, já agrupa um monte de fã-clube deles. Se controle, mulher! E sabe o mais louco disso tudo? Toda essa lore com essa animação da Ayanagi, tudo isso aí não tá no jogo. É um conteúdo extra que o Zenless posta nos seus canais. E tem diversos outros conteúdos que não mostram no jogo. Tem clipe musical, tem curtas apresentando alguma lore dos personagens. Tem muitas coisas assim que literalmente eles fazem para colocar o hype e manter as pessoas vendo os trailers. Que é simplesmente deixar partes da historiazinha de alguns personagens e informações meramente pelos trailers, tá ligado? No passado saiu uma literal abertura de anime feita pelo It Studios sobre o ZZZ. A história da Ayanagi foi outro episódio especial, então vamos pular ele. Mas eu quero aproveitar, já que não temos histórias pra contar nessa versão, pra falar sobre eles. Os Endgames. Mas o que é um Endgame, Matheus? Falando exclusivamente dos ZZZ, os Endgames são modos de combates mais desafiadores e que exigem uma compreensão mais aprofundada sobre as mecânicas do jogo. Desde pra compreender mais como cada personagem funciona e até mesmo como os próprios inimigos funcionam. Os endgames existem principalmente para dar algum sentido à sua busca de personagens novos, no farm de equipamentos que tem os melhores status possíveis. Em suma, um objetivo final para um jogo que ainda não tem um final. Sobre os modos de jogo que são considerados endgame, existem muitas divergências. Aqui eu vou falar a minha opinião do que eu acho, do que eu considero ser um endgame. A Torre do Infinito. Basicamente, a Torre do Infinito é um modo de jogo onde você vai subindo andares e enfrentando inimigos cada vez mais fortes. É um dos modos de jogo mais difíceis e desafiadores, visto que nos primeiros andares é tudo às mil maravilhas, você mata ali tudo fácil, tem vezes que você mata até com um golpe só. Já em andares superiores, os bosses começam a te matar com 1 a 2 tapas. Algumas pessoas podem não considerar a torre um endgame, porque ela não reseta as recompensas, até por isso muita gente até ignora os andares mais altos, porque o jogo para de dar policromo. A recompensa fica apenas como uma realização pessoal mesmo, ou um enfeite bem bonito para o seu perfil, não é verdade? Mas os endgames mais famosos do jogo são dois, que resetam seus bosses e as recompensas a cada 2 semanas. O primeiro deles é a defesa Shion, uma série de combates em 2 equipes, onde você tem que terminar os 2 combates em 10 minutos. Claro, esse eu nunca é o cheguei máximo, realmente, mas o certo mesmo é você finalizar os combates em 5 minutos, para poder resgatar a recompensa máxima, que é a do Rank S. Quanto maior a nota, mais policromos. Eu nunca cheguei nessa parte do jogo, realmente ir atrás desses desafios. Eu fiquei bem feliz porque eu tava conseguindo finalizar tudo no Rank S. Só que aí veio o segundo endgame, o Investida Mortal. Esse aqui é bem complicado, porque você precisa enfrentar 3 bosses da história, só que na versão aprimorada deles. Mas o objetivo aqui não é acabar com a vida dos bosses, pois aqui a vida deles é infinita. O seu objetivo é causar o máximo de dano possível para alcançar 20 mil pontos e ganhar as 3 estrelas. E para bater esses 20 mil aí antes do tempo acabar, você vai precisar de um time bem buildado. E a parte complicada, você precisa de um time de 3 personagens para cada boss. Só que nesse modo havia uma desculpa para você não se sair bem com todas as equipes, pois você só recebia policromos até bater 6 estrelas. Se você batesse as 9 estrelas, você ganhava uns drops menos interessantes, ou seja, você podia se esforçar para bater as 6 estrelas e pronto. Para que tentar bater as 9 estrelas? Bem, recentemente o ZZZ adicionou uma insígnia para pôr no seu perfil, mostrando a sequência de investidas mortais que você concluiu com 9 estrelas. E eu, que tenho um psicológico fraco, que não podia ver uma divisória dos azulejos na calçada, que eu já criava uma rivalidade totalmente ilusória de se eu pisar na divisória de qualquer azulejo, a partir de agora todos os membros da minha família irão morrer automaticamente. A partir... Same. Mesma coisa. É foda, mano. É a mentalidade igual, tá ligado? É o fator simplesmente cria uma rivalidade com o mais puro, absoluto nada.
cria simplesmente um desafio no meio de, sei lá, estás a andar no meio da rua, cria um desafio para ti mesmo. Eu acho que isso é TDAH explicado, porque não é possível, mano. Simplesmente estar no meio da rua e pensar, olha chão, o chão tem linhas, eu não posso mais pisar na linha, a linha é lava. Se eu pisar na linha eu morro. E começa. E de agora virou obrigação fechar a investida e a defesa Shiu no Rank S. Além disso, temos o endgame semanal, eu considero pelo menos, que é o Vazio Perdido. Esse endgame é o meu favorito por um motivo. Ele foi criado com a proposta de ser meio que um roguelike. Você vai passando por fases que podem ter inimigos, desafios, mercadores que vão te dando buffs à medida que você vai avançando para enfrentar os bosses. E mais que isso, vários personagens Rank S ou Rank A ganharam animações exclusivas nesse modo. O Billy tinha movimentos de ataques novos, a Corey andava em cima da serra dela, a Ellen lançava uma rajada de gelo. Mas o ponto que eu mais acho da hora desse modo é que quando um personagem recebe esses buffs e animações novas, ele fica disponível para você usar durante esse modo, mesmo se você não tiver o personagem na conta. E tipo, não são personagens Rank S comuns, é tipo personagens mais fortes do jogo. Claro que você não pode mexer na build e tal, mas eu fico tipo, não era para eu sentir que não tem esses personagens na minha conta? E aqui eu consigo montar equipes com meus personagens juntando com esses personagens que eu ainda não tenho, e eu enfrento bosses que são bem complicados dependendo da dificuldade. E isso é muito bom porque eu acabo descobrindo se vale a pena ou não tentar pegar esses personagens nos banners quando eles voltarem. Tanto que os 2 personagens anômalos que eu ainda não tinha, eu consegui testar nesse modo com meus personagens e percebi qual seria uma boa adição para eu tentar pegar no futuro e qual eu poderia descartar e substituir por um outro melhor. Mas Matheus, o que é esse tal de anômalo aí? Além das classes que eu expliquei no primeiro vídeo, existem mais 2 classes no jogo: os defensores e os anômalos. Estou excluindo os destruidores aqui porque eles nem foram lançados nessa época. Eu infelizmente nunca joguei com defensor nos meus times, então não vou poder comentar muito sobre. Hoje em dia é meio que eles começaram a fazer sentido, mas nessa época aí falavam até do ZZZ excluir a classe de tão confusa que era ela. Já a classe dos anômalos eu tenho um pouquinho pra falar, porque é a minha classe favorita do jogo. Ela na verdade foi um momento de virada pra mim como jogador. Anômalo acho que era pra colocar tipo efeito, era meio... Acho que a classe do anômalo é meio similar ao que seria quebra, tipo no Honkai, entre aspas, que tu queres literalmente meio que quebrar a defesa e aplicar o efeito. Eu acho que, dependendo do qual tu tiveres, se eu não me engano. Eu acho que era isso. De ZZZ. Tudo começou quando eu ganhei a burnice. Até esse momento do jogo, eu upava meus personagens, botava os discos padrões que o site falava lá, desse aqui, aí eu botava. Mas eu não olhava substatus nem nada do tipo. Pra mim, quem pesquisava essas coisas aí era gente chata. E esse é um comportamento que veio de quando eu jogava Genshin. Tanto que hoje em dia eu não me considero um jogador de Genshin, eu me considero mais um turista. Eu mais passeava pelo mapa do que procurava fazer uma build boa. Lembro até hoje que tinha um Samurai Inazuma que eu nunca conseguia derrotar, não lembro o nome dele, mas quem jogou aí deve saber. Acho que ele nem era difícil de derrotar. Não era. Burro e não sabia fazer uma buildzinha. Ele não era. Decente. Só que eu fiquei indignado. Eu acho que eu derroto ele quando tipo, sei lá... Hoje em dia é meio foda, porque hoje em dia literalmente, com tanto que a porra dos números cresceram, é tipo uma ulti. Mas tipo, na época também não demorava muito não. Tipo, acho que na época eu tava provavelmente com... Nossa, agora qual era a equipa que eu tava na época? Tipo, eu tinha ganho na época? Não, eu não tinha ganho na época, eu acho. A ganho eu só apanhei depois. Eu apanhei obviamente a Shogun, eu apanhei lá, a minha cara aí. Provavelmente eu utilizava a Shogun, acho que eu utilizava a aí. Tipo, era ela com Chiquinho, com Xiangling e Bennett. A famosa equipa, a primeira equipa para acabar com tudo, entre aspas, que era simplesmente a equipa de reação extrema com a aí batendo. Investi meus tiros num boneco, não apenas num boneco, eu investi no motor exclusivo dela. Digo mais, investi os tiros no Bang Bu da facção dela. Se ela é motoqueiro, também deve contribuir no dano, não é verdade? E quando eu fui jogar com ela, rapaz, a Zuyuan, que eu já não tava jogando mais, tava dando mais dano que ela. Pensa na tristeza. Então lá fui eu procurar pela primeira vez tutoriais pra saber como jogar com o personagem. Pega ali o tutorial de ZZZ Gachas, a thumb no fio da... Lançou a melhor personagem do jogo, hein? Já abriu o vídeo indignado. Que tipo de combo maluco o cara vai fazer pra aquela personagem ser bom? Começa o vídeo, o cara taca fogo no inimigo, troca de personagem e não usa mais a burnice. Normalmente os melhores personagens do jogo são assim. Porque assim, DPS é fácil encontrar, tá ligado? O cara que dá dano, é fácil encontrar o maluco que dá dano, tá ligado? Porque
vai ter muito. É o padrão. O que mais tem vai ser o DPS. Agora, os suportes. Quando é um suporte muito zica, tá ligado? É foda. Pera aí, eu me esqueci de colocar aqui. O personagem não usa mais a burnice. Agora É. deu caralho mesmo, viu? Sério, na época eu fiquei indignado. Como assim eu só coloco o personagem pra ele usar uma skill e depois troco pra outro? Faz nem sentido o boneco ter um monte de outras skills. Eu me senti ofendido como se eu fosse o funcionário que trabalhou nos restantes das animações do boneco. Mas antes de explicar porque a burnice era tão roubada, eu preciso explicar como funcionam os times de anomalia. A classe dos anômalos é uma DPS como os atacantes, ou seja, são personagens que geram dano. Só que ao contrário dos atacantes que se beneficiam do atordoamento do inimigo, a forma como você gera dano com os anômalos é através da anomalia de atributo. Todos os personagens do jogo têm um elemento específico, e quando você bate nos inimigos... É aqui, é isto, na verdade. Não era da coisa da quebra, era isto aqui, era de... Aumenta esta barra, quando causa a barra, dependendo do elemento, causava um efeito específico. Que eu me lembro que o do gelo, obviamente, congelava o inimigo. Aí eu não me lembro agora do resto, porque literalmente a minha única equipa era de gelo. Então, mas eu me lembro disso. Tipo, não era exatamente quebra, eu me enganei. Eu falei errado. Com eles, essa barrinha de atributo vai enchendo, e quando ela estoura, você causa a anomalia daquele atributo. Por exemplo, a anomalia de gelo, você congela o inimigo. A de fogo, você deixa ele queimando, etc. Só que o mundo dos anômalos vai além. Quando você estoura uma anomalia com um personagem, em seguida você usa outro personagem com outro elemento e estoura a anomalia dele, você causa a desordem. Uma explosão de dano causada pela combinação das duas anomalias. E é desse jeito que funciona a maioria dos times de anomalias. Você tem dois anômalos causando anomalias diferentes para causar a desordem. E o motivo da burnice ser tão roubada é porque ela entra na partida, queima o inimigo, e enquanto outro personagem bate, você vai estacando a queimadura que ela deixou no inimigo. Ou seja, você causa as duas anomalias ao mesmo tempo enquanto tá batendo com um personagem, tornando a sua gameplay menos caótica, já que você não precisa ficar trocando toda hora de boneco. E eu falo que esse foi um momento de virada, porque entender como... Eu acho que provavelmente esse seria uma das coisas que eu gostaria de utilizar, porque sinceramente eu gosto de equipas onde eu meio que não tenho que ficar trocando excessivamente. Acho que esse é um ponto de dizer que me afastou um pouquinho. É o fator de que eu gosto do tipo, o combate não é ruim, mas ficar trocando toda fucking hora eu acho um pouquinho chato. Eu gosto mais de equipas que sejam tipo mais... Vai 1, 2 e o 3 vai ficar um tempinho. 1, 2 e o 3 vai ficar um tempinho, tá ligado? Tanto que eu gosto mais dos outros jogos de... Vamos dizer assim, de combate. Eu gosto mais do combate de Genshin. Vamos dizer assim, do team building de Genshin. De construir a equipa de Genshin como um todo. Porque é 4 personagens. Porque simplesmente o que eu gosto de fazer é basicamente fazer 1, 2, 3 e o quarto personagem, que é meu DPS, vai ficar lá estourando. Tá ligado? Eu não sou o tipo de pessoa que vai querer ficar batendo com 2 DPS, tá ligado? Não acho que é tanto para mim. Personagem funcionável, executar fazendo o que eu troca aprendi, rápida. ver aqueles resultados, aquilo fez eu gostar ainda mais do combate dos ZZZ, de querer aprender mais a fazer rotações corretas, de extrair o melhor de cada boneco. E eu sei, pode parecer chato, eu achava chato pra caralho pra aprender essas coisas, mas quando você joga e vê o resultado do que você aprendeu, meio que você diz, pô, quero mais. E agora, vamos à última versão o desse número fala especial. tudo, né? Os números dizem tudo. E agora vai bater, né? Agora é da Miyabi. Agora é da Miyabi. Agora é o famoso, né? Nós tivemos todas as atualizações até agora que foram tipo assim, a verba normal. Agora nós temos a favorita. Tá ligado? O filho caçula. É o padrão, né? Sempre tem o filho caçula da atualização. Tá ligado? Como um todo. Tipo, fucking... Honkai nós tivemos primeiro a Firefly, para depois ter a Castoris. Daí... na verdade tem a Castoris e depois tem o Final. O Final é outro, né? Também teve mais ou menos esse tratamento, eu acho. Então, tá ligado? Sempre tem um favorito no meio. O Genshin tem, obviamente, os Arcontes, principalmente depois aí com a Columbina no último. Sempre tem o favoritozinho. Também além dos Arcontes tem, obviamente, algum ou outro que acaba sendo coisa tipo a Arlequina, tá ligado? A Arlequina é outra favorita que nem Arconte é, mas teve bastante investimento. 私も当主様たちのような英雄になる。
英雄となって何をなすのです？悪者を成敗する。英雄 Aonde é と que isso は vai? 守るために生まれるのです。滅するのではなく。ですが、雅が双剣であれば母は十分です。英雄の旅路には喪失が伴うのですから。 Mano, tomar no cu, mano. O YouTube cortou a minha vibe de uma forma tão grande. Eu vou até voltar, mano. Calma, eu quero apanhar a vibe. Me deixa, desgraçado. Aqui eu posso apanhar a vibe ainda um pouco. Nossa, mano, mano, o cu do AD, mano. Tava tão vibando agora nessa ceninha. 滅するのではなく。ですが、雅が双剣であれば母は十分です。英雄の旅路には喪失 Isso é が um 伴う ponto. のです Se から。 esses caras finalmente lançam alguns animes que eles querem lançar, eles vão quebrar a internet, mano. Olha Miyabi a fazia parte de qualidade. uma família de espadachins talentosos e desde criança ela parecia se interessar pela espada, o que sua mãe tentava evitar, já que ela temia que a espada também a escolhesse. A família Hoshimin carregava a Senkauda, uma espada amaldiçoada passada em geração na família que dava poderes incríveis aos seus portadores em troca de sacrifícios e a sanidade do seu portador. E a mãe da Miyabi sabia muito bem disso e por isso tentava distanciar a filha ao máximo da espada. Até aquele dia. Ah, a queda. Obviamente a queda da antiga capital. こうするほかないのです。 No dia da queda da antiga capital, a mansão da família Hoshimin foi engolida pelo Holo Zero. Logo, a mansão foi cercada de Holos e a mãe da Miyabi começou a passar pelo estado de corrupção por conta do éter. E sem opções, ela decide ser o sacrifício da Senkauda para poder dar à sua filha a chance de sobreviver. Nossa. Nossa, que fucking música do caralho, mano. Nossa, compositor musical, eu te odeio. Nossa, bateu. Oh. 全部やっつけちゃった。本当にありがとうございます。 Essa ia ser outra das minhas preferidas, provavelmente. Eu não sei se mais preferido com a Cisa, por causa que... Dependeria, eu teria que ver a personalidade delas no jogo. Nossa, mano, essa aí também bate. Depois que tu vês aquilo, tipo, ver uma criança, eu quero ser uma heroína que nem você. E tipo, vem as mesmas palavras dela. Mano, tomar no cu, fucking os caras da Rui, mano. Os caras sabem fazer, tipo, personagem que tu vais gostar e tu vais sentir pena deles e tu vais... coisa. Os caras sabem montar personagem. Os caras sabem, tá ligado? Esse silêncio diz tudo. A versão 1.4 não foi a melhor versão da primeira temporada, ela foi a melhor versão do ZZZ inteiro. Um monte de atualizações, novos eventos, endgames, personagem rank S de graça pra todo mundo. Pare de me chamar de pobre, Royalverse. Adicionaram todos os agentes do jogo com personagens jogáveis no mapa normal. Sim, agora você podia pegar o seu agente favorito e desfilar pelas ruas de Nova Eridu. Novos mapas, Arena Reverberação, o Porto Elpis. Se liga só nessa paisagem, galera, que negócio foda. Mas claro que o grande destaque da versão foi ela, Hoshimi Miyabi. A personagem com a gameplay completamente insana. Pare. Eu não farei nenhuma menção ao verso de Devil May Cry nesse vídeo. Eu tô não para de querer cortar a minha vibe, mano. Dito isso, I understand that is approaching. A personagem que era do elemento gelo, mas por ser tão foda, inventaram um elemento que só ela tinha, a geada. E o principal, a primeira caçadora do vazio jogada.
Eu acho que isso aí seria provavelmente tipo o que seria meio que a similaridade de Arconte barra o personagem da atualização que realmente é para ser Arconte, Emanador, etc. Essas paradas, não sei. E o que é um caçador de vazio, Matheus? Há mais de um século atrás, após o início das esferas negras pelo mundo, um grupo de 7 indivíduos impediu o fim da vida na Terra através de ações extraordinárias. 7 indivíduos. E esses eram os caçadores do vazio. A terceira Eu acho engraçado por 7 indivíduos, né? É a mesma fórmula. 7 Arcontes, 7 indivíduos. a chefe da família Hoshimi, antepassada da Miyabi. Ela recebeu o título de Caçador do Vazio após ter executado o líder do culto dos Exaltistas, que era um culto que cultuava a figura dos Hollows como se fosse uma benção. Sunbridge acabou com a esfera negra Comé, uma estranha esfera negra que flutuava no céu, e ela também foi a inventora dos Bang Boos. Joyce, o criador do sistema de mapeamento e localização dentro das esferas negras. Ele foi o primeiro proxy da humanidade. Coronel Vaike, Coronel Dan e a líder do grupo de mercenários Valkyrie. Cada um recebeu o título de Caçador do Vazio após recuar a Muralha Negra por 37 km. Ainda não temos tantas informações sobre ela, mas o que tudo indica, a Muralha Negra é simplesmente a junção das esferas negras que engoliram o resto do planeta e que formaram a muralha gigante que envolve Nova Eridu. Algumas pessoas comparam o estado atual da lua do ZZZ, que é metade consumida de trevas. E aproveitando o momento teoria, eu vou soltar a minha aqui. Eu acredito que existem outras nações no mundo além de Nova Eridu. Porque quando a fada foi ativada lá no prólogo do jogo e as outras IAs comemoraram, o jogo falou que aquilo era de fora das fronteiras de Nova Eridu. Então eu tenho essa teoria que do outro lado da Muralha Negra existem outras nações e que talvez a gente... Tipo, meio que o mundo está sendo engolido por essa Muralha Negra, só que também tem outros locais que estão conseguindo se defender, sem ser só Nova Eridu. Vá visitá-las no futuro. A Muralha Negra é uma das coisas que eu mais quero ver no jogo. Infelizmente, nenhum dos mapas dá pra ver ela ainda. E supondo que ela funciona como uma esfera negra, e esse tio aqui conseguiu recuar 37 km dela, um cara no Reddit fez um cálculo baseado no que as leves astutas fizeram no capítulo 1, matando o açougueiro do beco para recuar 20 metros da esfera negra. Ele calculou que para recuar 37 km, 3 caçadores do vazio enfrentaram o equivalente a 1850 açougueiros do beco. Espero só que um alguém número tenha aí, tá avisado ligado? eles que o açougueiro do beco só dropa 3 itens de upgrade por semana. E o último caçador do vazio da antiga geração, Professor Archer, o criador do Instituto Helios, o local onde trabalhava a Carole, a professora do Wise e a Belly. E esse cara foi o cara que descobriu boa parte das informações que sabemos hoje sobre os Hollows. E o mais estranho sobre o professor é que um certo dia ele decidiu entrar no Hollow Zero em busca de encontrar a origem de todo aquele desastre. Esse professor tem coisa pra caralho. Tipo, todo mundo é apresentado com um design padrão, meio que como se fosse player jogável. E aí, esse cara específico tem essa meio que, sei lá, não sem cara, como se fosse um... ou coisa sem cabeça, tá ligado? Eu não me lembro agora o nome do Lavan. É como se fosse um Dulavan, que é tipo um bicho sem cabeça com tipo uma chama em um lugar da cabeça. Mano, esse maluco, ele é 100% algum dos plots mais principais em relação a essa fucking esferas. Tipo, alguma coisa ele tem a ver, mano. E desde então, ele nunca mais foi visto. Como vocês viram, o título de Caçador do Vazio é dado a indivíduos extraordinários que realizaram um feito que salvou o povo de Eridu de alguma forma. E foi algo assim que aconteceu naquele dia. Uma esfera negra chamada Argus começou a se expandir absurdamente em pouco tempo e começou a consumir boa parte de um distrito próximo. E foi por isso que a jovem Miyabi foi chamada para ajudar a resolver aquilo. Nessa época ela ainda não tinha formado a seção 6, mas naquele helicóptero ela conheceu seus futuros companheiros e também a representante da organização mais arrombada do ZZZ. 指揮官切り札というのは彼女若くて無礼でそそっかしい指揮官、なぜ民間人が監視艇に？こちらトップスを代表して来られたコモン殿です。よろしくね
執行官 A TOPS é um conglomerado de várias empresas TOPS. muito influentes de Nova Eridu, na verdade as mais influentes. A organização é tão influente que chega até a rivalizar com o próprio governo da cidade, tanto que uma representante deles está ali discutindo e dando a opinião de como os militares devem agir. De acordo com ela, será impossível parar aquilo, pois dentro da Esfera Negra Argus reside um gigantesco etéreo chamado Lerna. O nome Lerna inclusive é uma região de Argus, que diziam ser a morada da Hidra da mitologia grega. E o problema desse gigantesco etéreo é exatamente o mesmo da Hidra. Ele cria vários núcleos falsos à medida que vai crescendo. Ela é totalmente contra a Miyabi entrar na Esfera Negra, visto que se ela morrer pro Lerna, imagina o tipo de etéreo que essa mina pode virar. Então ela vai lá e dá uma solução mais fácil. Que tal a gente detonar aquele Pilachio ali que está quase sendo engolido pela Esfera Negra? A explosão seria tão grande que poderia matar todos os etéreos de dentro do rolo, incluindo até mesmo o Lerna. Mas a arrombada ignora todos os agentes que estão dentro do rolo resgatando civis que foram engolidos por ele. Nisso aí a Nagi e o Harumatsu ficam tentando ali de alguma forma defender a galera que tá dentro do rolo, resgatando as pessoas, e do outro lado a mulher fala que ela será um sacrifício necessário para salvar o resto da cidade. E nisso a Miyabi vai simplesmente mandar essa. 長官5分いただきたいち誠のコアが特定できないのなら奴が生成したコアを片端から全て切るのみ208名の命に与えられるべき5分だお嬢さんが強いのは知ってるわけど世の中万有じゃどうにもならないのフォローの中で戦ったことが É, sim, é o ponto, né? Miyabi saltou do Se helicóptero não em lutou, direção não à tem Esfera espaço Negra. pra falar, Ela pediu mano. 5 minutos, mas 2 minutos foram apenas para ela adentrar a Esfera Negra. E assim que ela entrou, ela já deu de cara com as dimensões colossais daquela criatura. Oh, é sério, o YouTube tem que começar a planejar melhor onde colocar as pausas pra AD no vídeo, porque não é possível, mano. Pô, eu tô empolgado aqui, vamos, bora ver o fim dessa porra dessa criatura. AD. Porra, mano, a minha vibe morreu muito agora, mano. Bora, Miyabi! Ai, ui, ai. E em menos de 3 minutos, a Esfera Negra entrou em completo silêncio. Ali dentro havia morrido o etéreo Lerna e havia nascido a mais nova caçadora do vazio. E com a nossa caçadora apresentada, vamos ao capítulo 5 da história de Python. Finalmente o Perryman se recuperou agora da é o queda do capítulo dirigível verdade. e contou toda a verdade. Não tanco o design desse boneco em jogo, na moral. Ele na verdade era só um pau mandado. A verdadeira chefe por trás da visão era sua secretária, a Sarah. Quando foi preso, tem ele essa aí, meio que né? tentou fazer uma chantagem com ela, tipo, se eu for preso eu vou vazar que você orquestrou tudo, viu? Só que ele não tava esperando que ela ia ser fria no nível de encomendar a queda do dirigível com ele dentro com um monte de gente. Então agora ele tá todo desesperado, soltando tudo que ele sabe pra tentar pelo menos livrar o pescoço dele. E o motivo dela ter feito tudo isso e sair de impune foi porque ela tem a ajuda de um certo policial influente, o Just Briggs. A Sarah e o Briggs são seguidores do culto dos exaltistas, aquele culto que a antepassada da Miyabi chegou a captar o líder no passado e que endeusa os rolos como se fosse uma bênção. O Briggs teve contato com o culto depois que ele ficou preso naquela Esfera Negra no passado, onde ele salvou diversas pessoas como a Zuyuan, e ali ele teve contato com a entidade chamada de O Criador, e esse Criador aí curou ele de toda a sua corrupção e converteu ele à sua religião. Até rimou sem querer. E aparentemente o monstro do monumento chamado Sacrifício é algo criado por eles, tanto que no capítulo 1 a Corporação Visão queria a licitação da obra do antigo metrô para ter acesso à Esfera Negra que dava acesso ao monumento do sacrifício. E quando a Coleda derrotou o sacrifício lá no capítulo 2, foi o Briggs que vazou a rota do transporte do corpo do bicho para eles tentarem roubar. Já o capítulo 3 foi para derrubar o dirigível do Perryman para se livrar dele. E no capítulo 4 são eles que oferecem ao Lucius a proposta de acabar com o Lago de Fogo. Ou seja, tudo foi orquestrado por esses arrombados aí. Só que o maior obstáculo para o culto é a Miyabi. Ela
Ela não é apenas uma mina foda com a medalha de caçadores do vazio, ela é um símbolo de esperança para o povo de Nova Eridu. Porque o povo sabe, independente do que surgir no rolo, essa menina vai esbagaçar sem dó. Então é o muito famoso, independente do que acontece, se aparece um bicho gigante, tem uma Miyabi, mano, tamo seguro, tá ligado? A Miyabi tá aqui. Que eles destruam a imagem da Miyabi. E como bem, a Sarah diz que descobriu um grande segredo da família Hoshimi. Com o Perryman falando todas essas provas do envolvimento da Sarah e do Briggs, a Nicole pensa, pô, já que a gente tem provas, eu vou chamar a conhecida aqui. E ele chama a Miyabi a seção 6. A Nicole é a personagem com mais contatos nesse jogo todo. O grande problema é que eles não têm provas suficientes. E ainda por cima, eles estão acusando uma figura muito importante de Nova Eridu. Ainda mais no período da eleição, e isso acaba criando um climão ali entre todo mundo. A seção 6 diz que vai levar o Perryman e vai levar o protagonista também, pois eles já estavam observando nossos passos há um bom tempo e, como eu já disse, proxies não são muito bem vistos pelas autoridades. Nisso começa a discussão ali, todo mundo pegando o cabo das suas armas. Aí a Nagi já cospe fatos ali, porque ela é a mulher dos fatos. Nisso a Nicole já chama ela de nerd, e a Nekomata vai só completa o combo do xingamento com Ai, você sabe? o grupo começa a atirar na direção deles e a Miyabi simplesmente corta a bala em dois. Detalhe especial para o líquido do interior do projétil que mela a lâmina da Miyabi. E aproveitando a confusão, nossos protagonistas aproveitam para fugir do local. No meio da fuga, um míssil explode nos pneus e somos arremessados para dentro do Esfera Negra. Nisso a Miyabi nos segue até lá. Formamos uma parceria até achar uma saída da Esfera Negra, porém no momento que ela recolhe a espada para a bainha dela... Bom, novamente o YouTube gosta de parar nos melhores momentos. Voltando. Bora. Ah, pera, o som. Eu quero... A Miyabi nos segue até lá. Formamos uma parceria até achar uma saída da Esfera... Não entendi. Quem atirou tipo neles foram tipo... Foi um outro grupo que chegou lá para atirar neles? Ou foi realmente tipo entre eles? Eu não entendi esse ponto. Negra, porém no momento que ela recolhe a espada para a bainha dela... Pela troca de olhares, o protagonista já se liga. Tenho que fazer a lâmina da Miyabi entrar na bainha. Assim, é um feito de força bem forte isso aí, viu? Mano, assim, na minha visão, para qualquer um dos dois irmãos aguentar isso, é um feito de força incrível que eu não esperava dele, tá ligado? Pra mim é só hack, tá ligado? A seção 6 dá um voto de confiança e passa a nos ajudar. O problema é que parece que tudo isso foi planejado pelos exaltistas, já que o Perryman estava sendo rastreado todo esse tempo, e aproveitando que a seção 6 estava secretamente com ele, o Briggs arma uma armadilha para acusá-los de ocultar um fugitivo da polícia e prende a Miyabi e leva com eles. A grande dúvida é, por que o Briggs e a Sarah levaram a Miyabi presa? Bem, aproveitando que a Azuyan tá com a gente e ela aparenta ser próxima da família da Miyabi, eles ligam para a mansão da família Hoshimi, mas a governanta fala que o patrão tá participando de um evento com o prefeito, já que é o dia da eleição do chefe da polícia, e isso é algo muito importante. Então a gente liga pro Linkaon, já que os serviços Victoria servem aos ricos de Nova Eridu, então muito provavelmente eles estão participando desse evento. Através do Linkaon, a gente consegue passar o telefone pro pai da Miyabi, o Soichiro, e quando contamos que ela foi presa e que estão querendo fazer algo mal a ela... Sim, o cara dá risada. Pelo simples fato que a filha dele é nada mais nada menos do que uma caçadora do vazio. A preocupação dele é com as pessoas que estão procurando encrenca com ela. Só que o tom bem-humorado do homem muda completamente quando citamos o estranho incidente com a espada lá atrás. O Soichiro nos conta sobre a Senkauda, a espada amaldiçoada passada em geração na família Hoshimi. Essa espada foi a fonte do poder de todos os espadachins da família ao longo das gerações, ao custo de consumir a vida deles e a sanidade
também. Por ser a fonte de poder que possibilitou a família executar diversos feitos grandiosos, para os Hoshimin, aquela espada não era amaldiçoada, mas sim um grande orgulho da família, menos para os pais da Miyabi. Eles fizeram de tudo para afastar a filha da espada, e a mãe da Miyabi só recorreu a ela por ser o único jeito da Miyabi sair viva do Hollow Zero. Anos depois, o Soichiro de alguma forma conseguiu criar uma bainha para Cincauda, um artefato tecnológico que sela o poder da espada e torna ela apenas uma lâmina comum. E esse é o grande segredo da Miyabi. Tudo que vimos ela fazer durante o jogo todo, a luta dela contra a Ninive, quando ela derrotou a Ethereal Lerner e se tornou a caçadora do vazio, durante todo esse tempo ela estava usando apenas a própria força. Muito foda. Porém... Ok, acho que com isso eu colocaria como número 1 ela, mas porra... Então qual é que é a força da espada? Liberada. Preocupante também. Se a espada da bainha da Miyabi está com problemas, significa que ela pode perder a sanidade, como aconteceu no passado. Porém, dessa vez ela não vai estar cercada de Etéreos no Hollow Zero. Dessa vez, ela pode estar cercada de pessoas. E esse é o plano da Sarah. Ela tira a espada da bainha e joga a Miyabi no meio do comício do Briggs, que ele estava fazendo discurso. E em instantes, o instinto assassino da Cincauda domina a Miyabi. Nessa cena, a gente anda tentando controlar a vontade de matar da Cincauda. Quando eu joguei, eu percebi que havia a opção de atacar as pessoas, mas eu não sou um psicopata, então não apertei. Não. Então, eu nem sei se eu poderia atacar. Se, tipo, tem algum psicopata aí que fez isso na sua não play, ataca, deixa aí nos não comentários ataca. se dá pra matar o pessoal. Quando acorda, a Miyabi percebe que está dentro de uma esfera negra segurado pelo protagonista e pela Zhu Yuan. No momento que ela parecia que iria perder o controle, os dois jogaram ela pra dentro da esfera negra, que fica perto do porto, impedindo assim que ela atacasse as pessoas do comício. Ela está bem fraca por conta do esforço que ela fez para tentar controlar a Cincauda. Então a Zhu Yuan pede pra gente ir atrás do Briggs, enquanto ela fica ali cuidando da Miyabi. Vendo que o seu plano falhou, o Briggs entra correndo na esfera negra, mas a seção 6 consegue acompanhar ele. Estranhamente, ele parece pouco intimidado, e do nada ele faz isso. Ela vai. A mão que sequestrou a mestra deles, alguma coisa assim. Provavelmente tem a ver com esse criador. Briggs se torna mais que um etéreo, mais que um humano corrompido. Ele se torna um sacrifício. Semelhante ao monstro do monumento, com uma pequena diferença. Ele mantém a razão e ainda consegue falar. O poder dele é devastador. A seção 6 até dá conta no começo, mas depois a Sarah aplica uma segunda dose do soro no Briggs e ele acaba se tornando ainda mais poderoso. Mano, alguém mata a vagabunda da Sarah, mano. Pelo amor, essa menina, mano. De novo, YouTube! Faltando. Pera, eu sempre me esqueço de colocar na evolução que eu tiro para eu saber quando é que o AD tá acabou, quando estou editando. Aí. Aí chega ela e só um corte é o que precisa. Mina, mata se. 早かったわね、さすがはちゃん。お前が元凶だね。何、容疑者を速やかに捕らえる修行だ。こいつは何を持ってきたの？
esse momento é do caralho. A animação, a música, todos os personagens que você conheceu ao longo do jogo, tirando a número 11, tadinha, todos estão ali te É que a número 11 nós não conhecemos necessariamente, conhecemos. Tipo, quer dizer, tem uma coisa ou outra, mas ela não tá na história principal, é secundária pra caralho. ajudando na sua batalha final. O sentimento é tudo que passamos no jogo foi pra esse momento. A Cisa tenta meter o nariz e diz que aquele boss vai ser dela, mas desculpe, minha querida, esse capítulo é deles. あれは私の敵だ。すみません。ここまでありがとうございます。もっと残業だ。対炎のいざ参れ。 A boss fight contra o Briggs é um pouco chatinha. Ele invoca esse braço gigante e você tem que destruir o mais rápido possível para ele não carregar a força. Ele é meio complicadinho de derrubar, mas por sorte temos em mão a melhor personagem do jogo inteiro, que por uma coincidência do destino, veja só, tem um elemento que dá mais dano nesse boss. Que maldade você fez comigo. Vendo que vai perder, o Briggs começa a acumular É meio que literalmente é o counter dele. Eu sei que me preocupa tanto. A Miyabi é que obviamente conforme o jogo vai passando, vai tomando power creep conforme. É o padrão de gacha, tipo. Power creep é uma coisa que vai existir. A Miyabi hoje em dia ainda é muito pica, ou já não está dando tipo dano. É que nem, vamos dizer assim, ainda é uma Firefly da vida que dá para utilizar, ou já virou uma Silly que tipo, não importa a situação, tu tens que só com tipo muito investimento para ela realmente fazer trabalho. Só uma dúvida que eu tenho. o máximo de poder possível, puxando a espada demoníaca gigante de dentro de um portal. A equipe da Miyabi se aproxima, mas ela manda eles ficarem para trás. Ela vai cuidar disso com as próprias mãos. Quando o Briggs ataca, presenciamos um dos momentos mais épicos da história do ZZZ. É mais, Briggs! Essa é a minha cena favorita do ZZZ. Foi um momento do ZZZ onde eu falei, puta que pariu. É o final do primeiro arco, né? Eu arrepiava toda vez que eu assistia. Seria o final do primeiro arco. E percebi que os Teves botaram a porra da estátua com o cu virado pra cima do porto lá atrás. Com o fim do capítulo 5, já de tabela, o jogo já joga a gente numa quest onde chegamos num beco e encontramos essa personagem. Mas isso aí fica pra outro dia. E foi por tudo isso que o ZZZ aí é o arco 2, um né, dos meus jogos favoritos. Não porque ele é um jogo perfeito, muito pelo contrário. Eu tinha várias críticas a ele, mas pelo menos foi um jogo que soube reconhecer seus defeitos e procurou melhorar ao longo do tempo. Lá no começo do jogo, o Mestre Lata tinha um café específico pra cada item do jogo. Hoje em dia, tem um café pra energia e um café pra aumentar o drop de itens. No começo do jogo, eu tinha que procurar na internet guias pra builds, qual habilidade upar, melhores times para o personagem. Hoje em dia, na própria aba do personagem tem os upgrades recomendados, discos mais usados para aquele personagem. Eles até... Isso é maneiro. Eu ainda continuo mesmo tendo isso, eu ainda continuo pesquisando, mas é maneiro ter no jogo, tá ligado? Porque já dá uma coisa a mais para quem não quer pesquisar. Adicionar ao jogo uma aba exclusiva onde você pode ver os guias de como upar cada personagem. Quando o personagem está próximo de lançar, eles deixam um guia de pré-farm para você farmar os itens antes do personagem sair, para quando ele sair, você já ter todos os itens para upar o personagem pro level máximo. Eles estão pegando bonecos antigos do jogo e dando animações novas, que nem aconteceu com a Ellen, só que a Ellen é uma personagem limitada. Ela dá lucro quando vem o banner dela. Já os personagens que estão recebendo upgrades agora são ranquests comuns, personagens que você não devia gostar mesmo, para você desejar os personagens limitados, mas não, eles estão dando atenção e carinho a esses personagens antigos comuns. Finalmente eles anunciaram que o multiplayer de combate tá vindo pro jogo. Na atual segunda temporada, eu vi muitas críticas ao design dos personagens, que eles não estavam passando a mesma vibe inicial do ZZZ. E nessa entrevista eles falaram que vão tentar trazer essa vibe de volta pros futuros personagens. Tipo, é bizarro como eles ouvem todas as críticas da comunidade e buscam melhorar o jogo. É, tipo, eu acho engraçado. É que, tipo, isso é uma coisa do ZZZ, tipo, é uma coisa minha com o design do ZZZ, tipo,
entendo quem gosta, mas eu prefiro outros, tipo, não é o meu tipo de design, tá ligado? Eu gosto mais do design mais espalhafatoso do que o mais centrado na realidade, com as roupas mais cinzas, mais coisa assim, tá ligado? Tipo, a roupa mais monotone, entre aspas, para dizer, não é exatamente essa palavra correta para o que eu quero falar, mas acho que dá para entender onde é que eu quero chegar com isso, tá ligado? Que, assim, quem é fã de ZZZ desde o começo, obviamente vai ter uma coisa mais por o estilo de ZZZ como era já antes, porque é o início, né? Eu abandonei o jogo porque eu não gostava daquele estilo, tá ligado? É algo básico, mas acontece com tanta raridade hoje em dia que a gente fica até admirado. Eu vou dar até um elogio meio engraçado aqui. Esse jogo é tão bom que nem parece um gacho. Até por isso eu não acho justo quando reduzem o ZZZ a apenas um jogo de fanservice. Ele tem muitas coisas para melhorar ainda, mas diferente de outros jogos, o ZZZ pelo menos me dá a esperança que pode melhorar no futuro. E eu sei, qualquer dia tudo isso pode mudar, o jogo pode perder todos esses pontos que me fizeram amar ele. Eu não conheço um jogo de conteúdo contínuo que não acabe decepcionando alguma hora, mas até essa hora chegar, eu vou continuar aproveitando os meus dias em Nova Eridu. Grandioso. Mano, é que eu digo, tipo, Arroio sabe, tá ligado? Eu vou colocar aqui, sei lá, uma imagem da minha Abby, cadê? Não sei se eu conseguiria uma imagem da minha Abby aqui agora, facilmente. Mas tipo, aqui tá bom. Mano, o ponto é esse com tipo Arroio. Eles são muito bons em storytelling como um geral. O storytelling dos caras eu acho que é muito maneiro, como eles fazem as histórias, eles contam conforme tipo, vai indo. Eles montam todo um arco para tipo, meio que com uma ideia de meio que explodir e juntar meio que todo mundo naquele final, seja tipo o próprio Honkai com Belobog fazendo as paradas lá com a... como é que é o nome da desgraçada? Nossa, me esqueci o nome dela agora. Coca-Cola, ou então Penacony, onde tu juntas todo mundo lá no final. Acho que o único ponto é que às vezes eles podem até querer um pouquinho demais. Acho que, tipo assim, Genshin, ele meio que foi, acho que foi muito foda. Tipo, acho que até foi, tipo assim, vamos dizer assim, o início até, vamos dizer assim, Sumero, eu gosto, mas tipo, eu entendo quem é que tem problemas, porque obviamente tem o storytelling é muito... tem muita coisa, vamos dizer assim, que aumenta o tempo de missão desnecessariamente. Só que daí depois, Fontaine eu acho muito zica, para mim é o melhor arco até então. Daí vem o Natlan, que eu acho que o Natlan é muito mais simples. Eles tentaram meio que tirar um pouquinho dessa complexidade toda, mas eu sinto ainda que, tirando essa complexidade toda, ainda acabou ficando simples demais com o Natlan. Daí até no final, que o final eu achei muito zica, com o Capitano e a Ronova. Daí tem Notcry, que agora está sendo muito zica até o ponto que eu vi, tá ligado? Mas o único ponto, a única coisa que é meio, não digo sei lá, mas um pouco mais parado é a terceira atualização. Mas é por causa que é uma atualização mais para te fazer meio que fazer tu te conectares com a personagem, para te roubar a esperança no final, tá ligado? Ela tem um objetivo claro e ela consegue fazer isso. Daí Honkai eu acho que o Belobog é muito bom, é um início extremamente forte. Daí temos Shanzou, que é decente, não é tão forte como Belobog, mas é decente. Penacony, que é muito pica, tipo, não tem como dizer, é muito pica Penacony. Tipo, acho que Penacony, como foi colocado, da forma que foi colocada lá, era perfeito. E daí tem, provavelmente, daí vem Amphoreus, que Amphoreus eu acho que começa legal, interessante, tem umas coisas muito picas no meio. Tem mais ou menos um pouco ainda o problema de Genshin de ter muito arco que é tipo grande, mas grande, tá ligado? Acho que daria para se calhar realmente ter importado mais, mas é que tem muita coisa, tipo, Amphoreus é muita coisa, tá ligado? Esse foi o maior problema. Eu acho que o final de Amphoreus eu acho um pouquinho realmente decepcionante, pelo menos para mim, tá ligado?
Pode ser que outras pessoas que tenham outras visões do mundo, outra visão de escolha, vão achar muito zica. Mas para mim é decepcionante. Daí, eu acho que teve também a atualização lá com a Dahlia, que é para meio que tu reveres, meio que refazer o final de Penacony de certa forma, o que ao mesmo tempo que eu acho um pouco justo, porque realmente tinha pontas soltas que não tinham explicação. É uma sensação estranha, por causa que eu gosto do fim, tipo, eu gosto da mudança, a mudança eu não acho ruim. Ela não é exatamente uma mudança que caralho mudou tudo. Não, tipo, o final ainda é mais ou menos o mesmo. E explica mais as preocupações da Firefly, tá ligado? Meio que o final ainda é mais ou menos o mesmo. Com um pouquinho mais de, vamos dizer assim, tristeza, mas ainda tendo a esperança. O que eu acho estranho é obviamente ter sido deixado para depois que acabaram For Heroes, tá ligado? Porque é uma sensação estranha tu revisitares o final de uma história para meio que, entre aspas, mudar ele ou adicionar coisa. Meio que tirando as pontas soltas e meio que, como é que eu digo, enrolando tudo. Depois que já literalmente finalizaste todo um outro arco depois disso, tá ligado? Então, isso é uma coisa que eu acho estranho, mas eu acho que ainda ficou justo. Tá ligado? Meio que, acho que como um todo, até a metade era estranho, da metade para a frente ficou zica. Mas daí agora vai vir um arco com a Hanabi, que eu estou curioso para ver o que é que eles vão inventar aí, né? Agora com um arco focado em Aha. Ai ai. E para mim, eu não tenho como falar muito ainda de meio que dizer, porque obviamente o que eu acompanhei mais foi muito do início, que é 1.0, um pouquinho da 1.1, e daí o resto que eu acompanhei foi através do Mateus aqui, literalmente, mas parece ser muito zica. Para algum dia se calhar eu possa trazer, mas como eu disse, o foda é eu trazer para jogar por mim mesmo, tá ligado? Para eu realmente ficar jogando em off, que eu não acho que eu vou conseguir, porque é muito gacha. O gacha que eu tenho realmente interesse, por causa que eu acho que vai ser uma ideia interessante, é o Nexus Anima. É o Honkai Nexus Anima, por causa que vai ser o mais ou menos que TFT, e eu acho que é um tipo de jogo que eu tenho interesse, tipo, porque eu gosto de ver, vamos dizer assim, ideias diferentes. Esse aí eu tenho interesse porque é um conceito diferente e eu quero ver como é que eles iriam aplicar isso, tá ligado? E obviamente esperando pela história da Hoyo por ser padrão, né? Dito isso, obrigado que acompanhou até aqui. Inscreva-se no canal quem não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações, compartilhem o vídeo para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas também, hypem quem puder, e na descrição vai ter o vídeo original do meu caro Mateuso. Passem lá para dar uma olhada quem ainda não viu. Novamente também, nesse caso que ainda não deu o apoio que eu queria dizer. Também na descrição vai ter o meu canal de lives, que eu faço lives de diversos jogos. Às vezes eu trago Genshin, às vezes eu trago Honkai. Quem sabe ZZZ algum dia, sei lá, quando eu tiver mais tempo ou tiver mais interesse em realmente ir atrás, pode ser que algum dia eu acabe trazendo. Mas quem quiser pode ir lá acompanhar. Normalmente eu tento abrir entre 4 a 6 da tarde, mas mais ou menos daí para a frente é o horário que eu tendo a abrir live. Então, quem quiser colar lá em alguma das lives, agradeço mais. Também quem quiser ajudar com a inscrição lá no canal de lives, para ajudar a chegarmos a 1000 inscritos, agradeço muito para caralho. E, mano, é isso aí. Deixem nos comentários o que é que vocês acham de ZZZ como um todo, o que é que acham desse primeiro arco. Sem spoilers, por favor, dos próximos arcos, que se pá eu acabo querendo acompanhar, tá ligado, para a frente. Então, tentem evitar spoilers do arco para a frente. E é isso aí, né? Obrigado a quem viu até aqui. Nos vemos em outro vídeo, outro react, ou então outra live. Fui!